Qualquer um pode estar no comando. Como oficial do exército, eu estava sempre encarregado de alguma coisa o tempo todo, e isso não fez de mim um líder. Você não pode chamar a si mesmo de líder. É como se chamar de engraçado ou bonito. Outra pessoa toma essa decisão. Você não pode se chamar assim. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Eu quero falar primeiro sobre a diferença de desempenho máximo e desempenho ideal. Porque tudo que você diz é sobre desempenho máximo. E esse desempenho máximo não é sustentável. Mas no mundo da liderança ou crescimento pessoal, muita gente diz vamos chegar ao desempenho máximo. Então por que a gente tem que se apoiar mais no desempenho ideal? O que é isso? E por que você acha que é melhor do que o desempenho máximo? Sim, o desempenho máximo é, em poucas palavras, impressionante. Quero dizer, é muito sedutor. São estados de fluxo. Você está no seu melhor, está fazendo coisas que nunca pensou que poderia fazer. E, finalmente, é um objetivo muito honroso e grandioso. A razão pela qual não estou tão interessado nisso vem do fato de que as pessoas geralmente pensam e vêm até mim e dizem, bem, vocês, SEALs da Marinha, são os melhores realizadores. E fiquei tipo, na verdade, não somos. O pico é um ápice, e um ápice é do qual você só pode descer. E o pico tem que ser preparado, programado, condicionado, planejado. O jogador de futebol profissional, por exemplo, passa uma semana inteira se preparando para atingir o pico de 3 horas no domingo. E é exatamente isso que aquele jogador de futebol deve fazer, exceto que os Navy SEALs não têm essa opção. E o pessoal das operações especiais também não tem essa opção. Os militares não têm essa opção. Acho que ninguém na vida tem essa opção, a menos que você esteja planejando um evento específico. Por um momento, você pode atingir o pico, pode planejar um pico de cada vez, mas a vida diária é realmente abaixo do ideal. O ideal seria como posso aproveitar o momento com o que tenho. Muito bem, às vezes parece um pico, às vezes parece um estado de fluxo, às vezes é como, ei, eu estou seguindo passo a passo. Eu abaixei minha cabeça, estou andando e fede, é lamacento e sujo e difícil. Foi isso que me levou àquilo. No treinamento SEAL, eles fazem algo chamado surf de tortura. Então eles levam você para águas frias no sul da Califórnia e para surf break. Você se deita e as ondas batem sobre você por Está horas. congelante, é. Há muitos caras que desistem durante essa evolução, e eles fazem isso à noite. E não havia nada de pico no meu desempenho na zona de surf. Eu estava fazendo o melhor que podia, que era não desistir, que era o que os outros caras ao meu redor também estavam fazendo. Alguns sim, e outros não, mas isso acontece. Quero dizer, a pessoa que luta contra o câncer não tem nada de definitivo em passar pela quimioterapia. A pessoa que se esforça por seu objetivo e o empurra, não há nada de pico nisso. Não é um pico o tempo todo. Mesmo quando se trata de treinar para uma maratona ou corrida de longa distância, você estará sempre no seu melhor. Haverá pontos onde você vai fluir e refluir. E assim, o ótimo é o fluxo e refluxo, e isso é a vida. Isso é realmente entender a si mesmo e seu desempenho para atingir o ideal versus o máximo. E como a gente se treina para encontrar motivação e não ser preguiçoso? Porque me parece que tem muita preguiça ou há momentos de motivação, mas depois cai num programa estruturado de preguiça. Como a gente treina a nossa mente e o corpo também para ser motivado em direção a um objetivo e não permanecer preguiçoso? Sim, bem, a princípio trata-se de conhecer a si mesmo porque somos todos diferentes. E um dos atributos de que falo no livro é a disciplina. E o que eu tinha a ver com a disciplina era separar ativamente a disciplina da autodisciplina. Qual a diferença? A diferença é que a autodisciplina é focada internamente. A autodisciplina tem a ver com o autogerenciamento e tem muito pouco a ver com as exigências externas. Assim, você ou eu podemos decidir estar em forma, por exemplo, e podemos mudar nossa alimentação. Podemos fazer exercícios todos os dias. O ambiente externo não tem muito a dizer nisso, em que atingimos essa conquista. Portanto, a autodisciplina trata de administrar o interior. A disciplina sobre a qual falo no livro trata de alcançar esse objetivo de longo prazo. São aquelas metas de longo prazo que levarão tempo para serem alcançadas. E o mundo exterior tem uma palavra a dizer. Conseguir aquela promoção, escrever aquele livro, tornar-se um cantor famoso, tornar-se um SEAL da Marinha, iniciar um podcast. O mundo exterior tem uma palavra a dizer se você faz isso ou não. E a disciplina necessária para passar por essas janelas exige adaptabilidade, exige flexibilidade, exige a capacidade de não se deixar seduzir pelos altos, pelos sucessos e não se deixar esmagar pelos fracassos e seguir em direção a esse objetivo. E o que descobri foi que, por ser uma pessoa com autodisciplina muito baixa, não tenho muito, então tive que separar isso, porque tenho conseguido alcançar muitos objetivos na minha vida. Então, qual é a diferença?
A diferença é que se você for muito... Então, aqueles com autodisciplina muito alta, às vezes, isso não é exclusivo, mas às vezes eles têm problemas para atingir metas a longo prazo, porque atingir metas de longo prazo geralmente requer uma habilidade e, por necessidade, uma marcha em direção ao desconhecido, em direção à incerteza, que vai te tirar da rotina e vai te tirar das certezas. A pessoa autodisciplinada gosta de rotina, gosta de certeza, é estrutura, é isso. E assim, avançar para um objetivo como esse requer muitas vezes ser capaz de se adaptar fora da estrutura e dizer, bem, não posso fazer isso, tenho que entrar sem saber. Agora, as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que têm autodisciplina e disciplina. Em termos de me manter motivado em direção ao objetivo, eu faria isso conhecendo a mim mesmo, entendendo que não sou uma pessoa muito autodisciplinada. Eu apenas tentaria quebrar um alvo em pedaços menores. Portanto, se eu quiser perder peso, posso dizer, bem, é por isso que os dias de lixo são realmente bons para mim. Porque eu posso dizer, vou pegar uma parte e me mudar. Portanto, eu jogo com o meu sistema de recompensas de uma maneira diferente. Mas eu acho que a maneira como alguém mantém a motivação em direção ao objetivo é altamente subjetiva. Mas através do meu processo de pensamento e da minha experiência, envolveria a pessoa em mapear ativamente um sistema de recompensas que a ajuda a avançar nessa direção. Então, crie um sistema de recompensa de metas para os seus objetivos, para te ajudar a se manter motivado, né? Depende de como você se Não apresenta. diga, ok, meu objetivo é conseguir isso, eu vou levar 3 anos e essa é a única recompensa que eu vou receber em 3 anos, mas como eu posso me recompensar todo dia por cada ação que eu faço, a cada mês, uma recompensa, a cada ano, para me aproximar disso, então a gente tem que se concentrar nesse sistema, Sim, né? isso é neurobiológico, porque a dopamina, o neurotransmissor, você recebe doses de dopamina como recompensa quando realiza as coisas. Existem muitas maneiras de obter dopamina, mas uma delas é quando você consegue as coisas. Portanto, se você for capaz de criar efetivamente um sistema de recompensa que signifique algo para você, não pode ser algo inerte. Portanto, se eu quiser correr uma maratona, mas mal conseguir chegar à minha caixa de correio, talvez comprar um tênis de corrida e calçá-los em uma manhã seja um sistema de recompensa suficiente para obter uma dose de dopamina. Como alguém que corre com bastante frequência e provavelmente se identifica com isso, calçar seus tênis de corrida de manhã provavelmente não vai lhe dar aquela dose de dopamina, mas precisamos expandir um pouco essa Você já tarefa. conquistou muito, mas tem que ir um pouco mais longe, Você tem que né? ir mais longe para obter esse sistema de recompensa, portanto, torna-se algo O subjetivo. que você diria sobre ter passado 20 anos como Navy SEAL em diferentes níveis e quantas vezes você foi destacado? Você tem permissão de falar? Sim, quero dizer 13 e alguns meses, sim. Missões entre 6 meses e mais de um ano. Sim, nunca fiz um ano, mas entre 3 a 6 meses, geralmente. Iraque e Afeganistão também? Na maioria das E vezes. outros lugares que não pode falar, né? Sim. O que você diria sobre esses 20 anos de experiência? O que foi mais difícil para você? Era algo dentro da sua missão? Foi aprender a se desenvolver como líder? A relação com a sua esposa? Como foi nessa época? Qual foi o maior desafio? O mais difícil, ironicamente, não foi o trabalho, porque também estávamos preparados para o trabalho, pois estávamos rodeados das melhores pessoas do mundo. Então, a confiança e camaradagem foram até hoje algo que me lembro com muito carinho. Ou, não um trabalho diário, mas as missões em que você participou, né? Sim, não foi um desafio. Acho que se eu tivesse que dizer a primeira e mais importante coisa, provavelmente seria ter que deixar a família. Quando você tem que se despedir da família por uma temporada, sejam 3 ou 6 meses, alguns espalhados por um ano, é uma coisa muito difícil que muita gente não consegue entender. Poucas pessoas com famílias conseguem capturar isso, quando você tem que se despedir de seus filhos e de sua família por isso. Ok, bem, vejo você e para adicionar a isso, entendendo o estresse dela, pelo menos meus filhos eram um pouco mais jovens, mas entendendo o estresse da minha esposa, sabendo que eu estava indo para um lugar e era perigoso, felizmente com a tecnologia de hoje, o contato foi bastante fácil, mas descobrimos ironicamente que o contato diário nunca era uma boa ideia. Porque o que acontece é que você estabelece uma rotina. Você fica confortável. Você se sente confortável, então algo acontece. Estou trabalhando, estou no exterior e tenho uma longa missão ou algo assim, e não consigo ligar para ela naquele dia. Bem, de repente, ela está preocupada e isso também Interessante. faz o tempo parecer mais lento.
Sim, então decidimos que só iríamos nos falar normalmente uma vez por semana. Meu filho tinha problemas sérios, ele era novinho, quer dizer, ele nasceu em 2005. Então, com 2 anos de idade, ele estava tendo problemas com a minha missão. E toda vez que eu ia, era difícil para ele. E, na verdade, para ele, quase tivemos que, bem, literalmente, tivemos que decidir que não, eu não ia falar com ele ao telefone. Foi muito difícil para ele tinha que se esquecer de Oh, mim. meu Deus, então ele teve que compartimentalizar quando criança pra Tivemos que ajudá-lo sobreviver, a né? E compartimentalizar. não ficar deprimido ou estressado. Sim. Porque esse é um dos atributos que você fala, né? Compartimentalização. E como Sim. você faz isso se você é um ser humano emocional, tem essas conexões profundas com sua família e amigos? Como você se separa, de certa forma, e se torna mecânico por um período de tempo e depois se permite sentir profundamente em outros momentos da vida? Nunca vai embora. Eu acho que os atributos, a maneira como falo sobre a compartimentalização no atributo é mais cercada pela maneira como o nosso cérebro funciona e processa as informações, versus vou bloquear algo para não ter que pensar sobre isso. No entanto, acho que a maioria dos membros da equipe SEALs e operações especiais tem uma grande capacidade de separar das coisas. Eles bloquearão as coisas que são dolorosas. Eu sei disso sobre mim e sei sobre meus companheiros de equipe, porque você precisa, porque a guerra é horrível. E no final das contas, a missão tem que ser cumprida. Então, se alguma coisa desagradável acontecer em uma missão, você não pode simplesmente ficar lá sentado. Aqueles filmes que mostram aquelas longas cenas de pessoas chorando quando seu parceiro cai ou algo assim, tipo, meu Deus, isso não acontece. Você não tem esse tempo. Você tem que ganhar o tiroteio, porque se você não fizer isso, todos vocês não vão chegar em casa. Então, você tem que ir. E acho que o treinamento permite que você faça isso. O treino é tão intenso e tão eficaz que te obriga a compartimentalizar. O treino te ensina isso. Você fica muito bom nisso. Agora, isso pode ser prejudicial em um relacionamento. Então, acho que aqueles de nós que foram capazes de reconhecer ativamente isso tentam não fazer isso com nossas famílias. E assim, se torna uma ferramenta muito mais precisa em vez de uma coisa agitada que simplesmente acontece sem que tenhamos controle sobre ela. Qual foi o momento que mais te assustou quando você foi designado? Aquele que você pensou talvez eu não consiga, ou nosso time não consiga, ou isso é muito ruim. Acho que você treina para situações ruins o tempo inteiro, mas já houve um tempo que você pensou, a gente não vai sair dessa? Não, tive sorte de não ter esse momento. Digo isso com imensa gratidão, porque sei que tem muitos amigos meus que não tiveram isso, que não podem dizer que tiveram aqueles momentos em que falaram isso. Mas não, tive sorte de ser... Sempre estive em uma posição e minha equipe sempre esteve em uma posição em que havíamos preparado, planejado e executado de maneira muito eficaz, para que quando as coisas corressem mal, porque as coisas sempre correm errado, se estávamos no controle completo ou quase completo, ou entendíamos os caminhos pelos quais tínhamos que sair. Mas digo também, isso remonta à compartimentalização. Uma das coisas que você deve ser capaz de fazer quando as coisas saem dos trilhos é não se concentrar naquele pensamento que você acabou de mencionar. O foco não é, meu Deus, acho que não vou sair dessa. O foco é, como posso sair dessa? Os atributos da acuidade mental são consciência situacional, compartimentalização, alternância de tarefas e facilidade de aprendizado. Ou seja, como a informação chega, como a processamos e priorizamos, como alternamos entre as tarefas necessárias e como aprendemos com isso. Então, estou falando sobre o mau funcionamento do paraquedas no contexto disso, mas, em última análise, ser capaz de fazer isso, em primeiro lugar, requer domínio do prosencéfalo, no sentido de que você não está deixando seu sistema autônomo assumir uma resposta de luta ou fuga. E você é capaz de pensar através do estresse, do desafio e da incerteza no sentido de dizer, ok, o que posso controlar agora? E é aí que entra a confiança nos companheiros, porque agora eu tenho um time. Quero dizer, posso dizer isso com muito orgulho e gratidão. Eu posso literalmente me lembrar de entrar em áreas quando estávamos no exterior e pensar, cara, esta é uma área ruim, insegura, mantendo fé completa e absoluta. Como estava com meus companheiros de equipe, cercado de pessoas com quem confiava, sabia que se algo desse errado, poderíamos lidar com isso. E então acho que é uma necessidade quando você faz esse tipo de coisa. Quando você sai em missão, como é o processo de preparação para essa missão? Você prefere planejar
todas as coisas que podem dar errado, como sair disso? Ou você planeja exatamente como gostaria que tudo corresse bem, mas também tem um plano de saída ou um plano para quando as coisas dão errado? Como é que acontece? É o último. Você planeja como gostaria que fosse e, dentro desse planejamento, cria contingências em cada um dos fatores. Então, quando não sai como planejado, quais são as 3 saídas, né? Sim, quero dizer como qualquer atleta entenderia. Então, um zagueiro saindo para recuperar diria, bem, eu tenho 2 ou 3 ou 4 jogadas para eu voltar, dependendo de como esta linha está formada. Você tem o mesmo. É aqui que a experiência importa. Você faz isso de novo e de novo. Você diz, bem, já que estamos entrando na inserção, algumas coisas podem dar errado. Então, se isso, então aquilo, se isso, então aquilo. E você faz isso durante a fase de planejamento. Mas há o que chamamos de regra 80-20, que é chegar a 80% de certeza e reconhecer que 20% está fora de seu controle. E é daí que vem a confiança. E você diz, ei, se algo acontecer fora desses 20%, nós daremos um jeito. Porque não vamos resolver tudo. E a lei de Murphy ditará que aconteça algo que não pensamos. Então você se prepara para lidar com a incerteza. E como você treina a mente para lidar com o caos no momento, de modo que você não surte ou congele, mas ative um nível de foco e atenção para atingir seu objetivo? Sim, então acho que estamos predispostos. Cada um de nós ao que chamei de Huberman. Chamei isso de ponto de ajuste autônomo. Em que ponto começamos a entrar em uma resposta autônoma, luta, fuga, onde nosso sistema começa a assumir o controle e nosso córtex pré-frontal começa a desligar? Se você e eu usarmos o ponto de ebulição como média, a maioria de nós pode estar na média. Tem quem comece a enlouquecer a partir dos 87. Então, 100 é a média e a 87 graus eles começam a enlouquecer. Tem gente que leva até 110 para ferver. Acho que os caras que recebem esse treinamento estão predispostos a ter um ponto de ajuste mais alto em primeiro lugar. Em outras palavras, quando coisas ruins começam a acontecer, tendemos a desacelerar e começar a pensar sobre isso, em vez de exagerar. É engraçado, eu moro em um bairro e 4 SEALs da Marinha moram lá. Tem um do outro lado da rua, outro no final da rua. Deve ser legal. Sim, é bom. É porque eles são ótimos caras e é ótimo porque eles são ótimos vizinhos. Mas lembro-me de minha esposa uma vez dizendo, ei, estou tão feliz por esses caras estarem aqui na vizinhança. Eu disse, por quê? Ela disse, porque se algo estivesse errado, eu sei que poderia ir até eles e eles agiriam como você. E eu disse, bem, diga-me. E ela disse, porque se algo acontecer, eles se acalmariam imediatamente e começariam a trabalhar no problema. E assim acho que nos apresentamos predispostos. O treinamento para isso é difícil. Então, aqui vamos trabalhar em algumas coisas para ajudar a ensinar as pessoas a fazer isso. Mas tudo se resume a entender sua própria neurologia. E entender isso, aqui está como você deve pensar em situações sobre estresse. E então, é colocar-se em estresse deliberado para praticar isso. Você não pode praticar esse tipo de pensamento se não estiver sob estresse. Você tem que se colocar nisso. Quais são algumas coisas que os civis podem fazer para praticar em momentos estressantes diariamente, onde isso não machuca, mas você se prepara? Eu tô falando de todos os dias, você pode sentir algum tipo de coisa que te incomoda, procure um desconforto. Um treino de 10 minutos. Sim. Pode ser uma corrida também, não importa o que seja, uma conversa estranha, a gente tem que fazer isso todo dia. Sim. Em um ambiente estruturado que permita que a gente cresça, né, para que a gente possa chegar nesse lugar. O que você acha? Quais são algumas maneiras que a gente pode fazer isso sem se colocar fisicamente em perigo? Sim. Não posso responder porque é muito subjetivo. Eu posso dar algumas ideias e você acabou de dar algumas. Quer dizer, algumas pessoas são muito sociáveis, então começar uma conversa com um estranho é fácil. Para mim, isso seria difícil. Começar uma conversa com um estranho seria difícil, então isso pode ser algo que eu fiz. Fazer uma apresentação, falar em público para as pessoas é difícil. Então, se oferecer para fazer aquela apresentação é uma ótima forma para muita gente, porque deixa eles ansiosos. Portanto, malhar para algumas pessoas, pois elas desenvolvem um sistema em que esse ponto problemático de malhar é algo que realmente gostam. Então, não estão fazendo isso. Eles devem olhar para si mesmos e se perguntar que medo. E o medo, novamente, não precisa levar ao medo. O medo é interessante porque, na verdade, é uma combinação de duas coisas. É uma combinação de incerteza e ansiedade. E você pode ter cada um deles e não ter medo.
Então, se você tem ansiedade, mas não incerteza, isso seria: eu tenho que fazer essa apresentação na segunda-feira. Espero que seja bom. Estou nervoso com isso. Mas não é nada incerto nisso. É segunda-feira, são 2 horas, eu sei que vou fazer, só estou nervoso com isso. Incerteza sem ansiedade. Bem, é assim que todas as crianças ficam na véspera de Natal, mas é quando você combina as duas coisas que começa a gerar medo. Bom, a ideia é que se você tem medo, se tem incerteza mais ansiedade, isso começa a se manifestar em medo. A chave é entender qual desses 2 fatores pode diminuir. Diminuir? Sim, diminuir. A ansiedade pode ser diminuída internamente, é uma resposta interna. Coisas como algumas das ferramentas de que fala Huberman, ferramentas visuais, ferramentas de respiração. Então, você pode começar a mudar sua fisiologia do simpático para o parasimpático, do sistema de resposta autônoma. É assim que você começa a reduzir a ansiedade. A incerteza é em grande parte externa. Bom, isso significa que existe algo ao seu redor fora de você, que você não entende, que é desconhecido. A melhor maneira de fazer isso, e como fazermos em Special Ops, é controlar o que podemos controlar. Portanto, algumas pessoas se referem a isso como controle seu mundo de 3 pés. Mas não precisa ser estendido, não é uma coisa de 3 pés. É o que agora posso controlar e depois assumir o controle. Porque então você se apega à certeza, se apega ao que é incerto, se apega a algo seguro. Assim que você controlar isso, assim que passar por isso, terá outra decisão a tomar. O que vem a seguir? Este é basicamente um tipo de desafio passo a passo. Assim você pode começar a praticar mover-se a partir do medo ou mover-se através do medo, compreendendo essas 2 partes. Qual você acha que foi a maior lição que você aprendeu ao longo dos 20 anos para si mesmo, que o ajudou não apenas durante o período, mas depois de estar como um Navy SEAL? Acho que não é medo do desconhecido, é a ideia de que quando você passa por algo, você entende que, ei, posso fazer o que eu gostaria de fazer. E sei que, embora não saiba como vou fazer, sei que posso descobrir se houver interesse suficiente, se houver paixão suficiente. E não estou interessado em me tornar um jogador de futebol profissional, então isso está fora da minha lista. Mas eu estava interessado em escrever um livro e esse foi um processo totalmente novo para mim. Quando saí da Marinha, comecei a falar em público. E não gostava nada de falar em público. Não gostava disso. Mas sabia que era um ângulo que eu queria conquistar. E disse, bem, deixa eu trabalhar nas coisas para conquistar isso. É como a sua filosofia. Eu acho que realmente não é apenas profundo, mas é profundo porque se estivermos nos movendo consistentemente, decidindo onde estão nossos limites, movendo-nos em direção ao nosso limite e chegando lá, então estamos crescendo. Porque adivinha o que fazemos nesse ponto? Procuramos o próximo limite. E esse é o processo de crescer, continuar avançando em direção aos nossos limites e então encontrar o próximo limite. Você disse que não gosta de falar em público, mas não precisa falar com sua equipe, seus colegas. Sim, mas isso não é público, isso é para os meninos, então não é o mesmo. É diferente, né? Sim, é diferente, há muito mais. Quando você está no exército, não há expectativa de grande articulação, ou humor, ou... É o que funciona, É né? isso E o que que é é feito apreciado também. Ninguém quer que você sente aí, pontifique. É como, ei pessoal, é isso que está acontecendo. Portanto, há uma fraqueza que é apreciada e necessária, mas isso não é falar em público. O que você acha que foi a lição mais difícil que você teve que aprender nesses 20 anos? Algo que você lutou ou foi repetido até que finalmente aprendeu uma lição? Sim, acho que a lição mais difícil, as lições mais difíceis foram relacionadas à liderança. O que é preciso, o que a liderança exige, o que é preciso para ser um líder. Porque, novamente, ser um líder e estar no comando muitas vezes se confundem, não são Qual a diferença? Bem, qualquer um pode estar no comando. Como oficial do exército, eu estava encarregado de algumas coisas o tempo todo. Isso não fez de mim um líder. Você não pode chamar a si mesmo de líder. É como se chamar de engraçado ou bonito. Outra pessoa toma essa decisão. Você não pode se designar assim. Outra pessoa decide se você é ou não é um líder. E isso é feito através da maneira como você se comporta nessa posição. Então, se você está no comando e se comporta de uma forma que leva alguém a tomar uma decisão, ok, essa é a pessoa que eu lideraria. Ou seja, se pensarmos nos líderes de nossas vidas, nas pessoas que consideramos líderes em nossas vidas, não é porque estão sob nosso comando.
Na verdade, provavelmente poderíamos pensar em pessoas que iríamos seguir até o inferno e voltar, e elas não têm lugar na hierarquia de nossas vidas. Elas são apenas pessoas que se comportaram de uma maneira que nos fez amá-los. Portanto, os atributos sobre os quais falo no livro, em termos de atributos de liderança, são todos atributos que realmente causam comportamentos que normalmente levam as pessoas a ver os outros como um líder. E quais são os comportamentos que a maioria de nós, seres humanos, mais admira, que a gente quer seguir essa pessoa, ser inspirado ou ser conduzido por algo que eles estão compartilhando, ou estão envolvidos numa comunidade? Quais são os principais 3 ou 4 comportamentos que a gente tem que desenvolver se a gente quiser ser líderes melhores? Sim, bem, no livro eu falo sobre 5. A primeira é empatia. E, de novo, eu diria isso, não existe exclusividade no que alguém vai decidir, porque tem gente que vai buscar... É subjetivo, né? É um tanto subjetivo. Novamente, é uma escolha de alguém pensar sobre isso ou não. A empatia é uma, a abnegação é outra. Isso não é apenas... Então vamos voltar aqui, empatia. Não só eu sei como você se sente, eu sinto como você se sente. Posso me colocar no seu lugar e isso se reflete na forma como eu me comunico com você. E isso mostra que você se preocupa com o outro ser humano. Qual a melhor maneira de demonstrar isso? Quer dizer, você pode me dar um exemplo em vez de dizer eu sei como você se sente? Como você demonstra empatia de verdade? Bem, primeiro, ouça profundamente. Ouça outra pessoa, mas realmente ouça profundamente, como se estivesse atento a cada palavra. Frequentemente estamos ouvindo as pessoas e uma das duas coisas está acontecendo. Ou estamos pensando no que vamos dizer a seguir, certo? Ou estamos pensando em como o que essa pessoa está dizendo se relaciona com nossas vidas. E não é de um ponto de vista malicioso. É realmente porque estamos tentando nos relacionar. Então, estamos tentando dizer, ok, você está falando sobre futebol. E eu fico E depois tipo, se ok, espera um relacionar, segundo. Eu joguei futebol americano na 8ª série, talvez eu possa falar sobre isso. Mas o que eu estou fazendo não é te ouvir mais. Eu estou observando o que você está dizendo sobre mim. Então, o que é uma escuta empática profunda é que eu tenho como um quadro negro em minha mente, ok? E enquanto ouço você falar, se aparecer algo no quadro, apago e sigo em frente. Eu continuo ouvindo. Se você ouvir com empatia, olhando para alguém nos olhos, com um comportamento atento, de frente para o outro, ele se sentirá cuidado, porque há uma troca. Agora há uma troca acontecendo. A serotonina é liberada. Há a ocitocina sendo trocada, ou pelo menos liberada, e todos esses tipos de produtos químicos de ligação, correto? Então, esse tipo de escuta mostra a alguém que você se importa. A empatia é um pouco mais difícil para alguns. Algumas pessoas estão apenas conectadas. Não sabemos. Algumas pessoas são programadas para ser. Minha esposa é extraordinariamente empática, quero dizer, ela realmente sente outras pessoas. Eu não. Tive que tentar desenvolver empatia. É algo que ela me ensinou em termos de... Ela não me ensinou como fazer, porque você não pode ensinar atributos a alguém, mas me inspirou a desenvolvê-lo eu mesmo. E isso é, eu me faço perguntas como, ok, dado o seu histórico, posso realmente me colocar, posso expor todos os meus preconceitos e predisposições e realmente me colocar no seu lugar? Às vezes a resposta é não, você não pode fazer isso completamente, não é assim? E provavelmente podemos admitir isso, não é assim? Mas acho que fazer uma tentativa é uma demonstração de interesse. E qual é a intenção, então? Você está explicando algo para sua esposa, tipo... Estou no campo, isso aconteceu, esse cara foi baleado, ele estava apavorado, tanto faz, então. E uma esposa ou seu parceiro ou amigo que não está nessa experiência pode dizer, bem, não consigo sentir o que você sente, mas como eles vão tentar sentir o que você está compartilhando que é incompreensível? Porque você não vai dizer, bem, comigo e com os meus amigos, passei por algo difícil, mas vai dizer, você está tentando ser empático, mas você está perdendo o ponto, né? Sim, não sei. Quer dizer, eu tenho algumas ideias. Acho que a melhor pessoa para perguntar seria uma atriz ou um ator vencedor de Oscar, porque essas pessoas, os melhores atores, não estão fingindo. Eles são realmente empáticos. Eles vão para aquele lugar, né? E sentem isso. Então eu ficaria muito curioso. Na verdade, da próxima vez que você tiver um ator, vou ouvir o podcast. Bem, faça essa pergunta. Como eles fariam isso? Como você se coloca no lugar da pessoa? Para mim, trata-se de fazer algumas perguntas e dizer, ok, que preconceitos posso ter que não me permitem sentir isso? E posso me imaginar com as condições e circunstâncias que essa pessoa pode ter experimentado ou está passando. É melhor compartilhar o que você ouve e alguém dizer para mostrar que você está ouvindo. É melhor não dizer nada para poder demonstrar empatia. É melhor dizer, olha, aqui estão meus pensamentos.
qual a melhor maneira de responder para demonstrar empatia? Claro, não se trata de oferecer soluções. Que isso significa que você pensou em soluções enquanto ouvia, o que significa que você não estava ouvindo. Existe uma maneira de responder que diz a eles que você ainda quer ouvir mais. Então, parece-me que o que você está dizendo é isso, e apenas deixe fluir. Mas a chave, quando você ouve com empatia, é falar muito menos. E realmente, muito de nossos agradecimentos podem vir de forma não verbal. Quer dizer, fazemos a maior parte de nossa comunicação não verbal. Se estou ouvindo você, estou balançando a cabeça e minhas sobrancelhas estão se movendo e estou realmente prestando atenção enquanto você fala. Você sabe que eu estou ouvindo. Você sabe que eu estou ouvindo você sem que Mas eu você diga. tá olhando pra fora, não tá se conectando. Ou pior ainda, olhando para o meu iPhone quando cara. toca, certo? Isso é o pior. Ok, o número 1 dos 5 comportamentos que os grandes líderes têm é a empatia. Você diria que é o mais importante ou todos são igualmente importantes? Eu hesitaria em colocar um nível de importância, mas diria que um dos mais importantes é, e não digo na ordem, mas seria a autenticidade. A autenticidade gera confiança. Quando você é autêntico, quando você é você mesmo, e é assim mesmo o tempo todo, com quem quer que esteja, isso mostra para os outros que você é real, e está sendo real. E essa pessoa é a mesma no trabalho e em casa, como os alistados nas Forças Armadas, ou os oficiais, ou o CEO, ou o trabalhador da produção. Não é assim? Eu sempre digo que você não precisa ser legal. Lembro que quando você assume o comando, há uma cerimônia de troca de comando no Exército. E eu me lembro de ir a uma daquelas cerimônias de mudança de comando para um CEO entrar no comando em que eu estava. Então, eu seria o novo oficial comandante do comando, mas não meu diretor-geral. E estávamos na cerimônia, fui me apresentar a ele, e em cerca de 30 segundos, um aperto de mão realmente firme, áspero, com uma atitude muito séria. Em outros 15 a 30 segundos, ele estava me fazendo perguntas realmente difíceis sobre alguns equipamentos que estavam na prateleira, correto? E eu estava dando a eles algumas respostas de memória de alguns caras que me disseram que eu realmente não sabia. E ele estava me questionando. Quero dizer, eu estava tipo, bem, por que você não fez isso? Você já tentou? Você mesmo fez? Por que você acha? Foi difícil. E eu fiquei tipo, cara, isso não é divertido. E eu me lembro de sair dessa conversa, eu disse a mim mesmo, serão 2 anos difíceis com esse cara. Esse cara é mal-humorado e ele parece mal. Mas o que percebi nas semanas seguintes é que ele era assim com todo mundo. Não importava se era oficial ou soldado, não importava se estava no refeitório, não importava se estava no treinamento físico. Onde quer que ele estivesse, ele sempre fazia perguntas difíceis. Ele sempre foi um pouco mal-humorado, ele sempre fez essas coisas. Ele era realmente um líder fenomenal. Ele podia confiar em seu mau humor, ele podia confiar em suas perguntas difíceis. Ele sabia exatamente o que esperar sempre que procurava esse cara e ele era um líder fenomenal. Ele realmente era porque era confiável. Ele sabia que estava sendo autêntico e ele era do mesmo jeito. E isso é importante. Então, acho que a autenticidade é outro dos 5. Desinteresse, você disse? Abnegação. Abnegação é diferente de generosidade ou altruísmo. A abnegação envolve risco ou custo para a pessoa que está sendo abnegada, não é assim? Então, você faz algo que te arrisca ou que te custa de alguma forma. Isso é a abnegação. Mostra a alguém que você está procurando uma pessoa. E como seria isso? Pode ser tão difícil quanto dar uma corda a alguém para arriscar e deixá-lo sem saber que você os protege. Pode ser passar um tempo. Um bom amigo meu gosta de dizer: o tempo é a moeda da liderança. Todos nós temos a mesma quantidade. Quando você dá o seu tempo, você está dando algo que todos nós temos na mesma quantidade. Não há quem tenha mais ou menos. Então, quando você dá o seu tempo para outro ser humano, você está se doando com o seu tempo. Então essa é outra maneira de fazer isso. Está mostrando que você é, quero dizer... É mostrar mesmo... que importa, né? Sim, que ele mostrando importa. que eles importam. Mesmo como colega de equipe, se seu parceiro de projeto precisar ganhar pontos com o chefe, você dá crédito a ele. Em um projeto em que vocês trabalham juntos, você dá mais crédito a eles. Isso é altruísta, certo? Quero dizer, existem diferentes maneiras de fazer isso, entende? Mas apenas fazendo algo que é para outro ser humano. Envolve arriscar ou custar algo. Sim, envolve algum tipo de Interessante. custo. Ou risco. Ok, Sim. e qual o quarto? Capacidade de decisão, que é diferente de tomar boas decisões. Tomar decisões é, obviamente, uma coisa muito boa, mas é uma habilidade. Você pode aprender como tomar boas decisões apenas entendendo como analisar dados e previsões e probabilidades e resultados. É melhor tomar uma decisão ruim do que não tomar nenhuma.
Depende. Sabe do que eu me refiro? Melhor ser uma pessoa Bem, determinada. às vezes as pessoas confundem não tomar uma decisão com não fazer nada. Mas às vezes a decisão é não fazer nada. Às vezes a melhor decisão. Dou um exemplo no livro do que se chama reconhecimento pelo fogo. Meio que uma velha tática. O inimigo usava isso no Vietnã. Eles pensaram que era uma patrulha e atiraram naquela área para provocar uma resposta, porque essa patrulha pensaria que eles estavam atirando nela e imediatamente responderia. Bem, assim que eles fazem isso, o inimigo sabe exatamente onde eles estão, não é assim? Reconhecimento Sim. pelo fogo. Nós, pessoal de operações de suporte, aprendemos isso porque, às vezes, você está em uma unidade pequena, certo? Você não quer entrar em um tiroteio. Portanto, só porque você ouviu tiros não significa necessariamente que você puxou o gatilho. Às vezes a Ficar decisão é quieto não fazer nada. e esperar. Fique parado. Se Sim. eles continuarem atirando, Sim, quero dizer, se as balas começarem a atingir a árvore ao lado, você pode querer fazer mas só alguma se tiver coisa, a meia não é milha assim? de distância. Sim, é para avaliar, né? Então eu acho que depende muito da decisão. A tomada de decisão tem a ver com a velocidade e a eficácia da decisão. Com que rapidez você é capaz de tomar uma decisão e com que eficácia. E isso implica a capacidade de reunir uma quantidade razoável de informações sobre a situação, de forma que se chegue a uma porcentagem. Pode ser 80, 20, como eu estou obtendo informações suficientes para fazer algo. E então, siga em frente, porque todos nós conhecemos líderes que levam muito tempo para tomar decisões. E você fica tipo... Leva uma ótimo. eternidade. Não inspira muita confiança e fé. Mas o líder responsável, decisivo, é aquele que diz, sim, isso é ótimo. Agora, outra coisa que o líder decisivo entende é que as decisões, embora finais, não são permanentes, certo? Então, você toma uma decisão e diz, vamos nos mudar. Isso é final. Vamos nos mover, vamos fazer isso. Mas, quando começamos a reconhecer os efeitos ou resultados desse movimento, ficamos livres para nos adaptar e mudar se descobrimos que aquela decisão foi errada. Flexível. Então, ser flexível. Isso é decisão. E o último é que a decisão tem que ser respaldada pela responsabilidade. A responsabilidade também é muito importante, porque se você não for capaz de se responsabilizar por suas decisões, isso não gerará confiança. Sim, quero dizer, os líderes simplesmente Ninguém vai confiar em não você se fazem você isso. disser, Quero dizer, não foi minha quantos líderes culpa, né? conhecemos em nossas vidas que podem realmente, honestamente, nos perguntar e dizer a nós mesmos, bem, se eu puder pensar em uma das pessoas em minha vida, que é o maior líder, e me perguntar, eles são responsáveis por suas ações? A resposta é inequivocadamente sim. Não se trata de culpa, não se trata de desculpas, é sobre aceitá-lo. Sim, a propriedade é a chave. E acho Propriedade que é a essas chave, são as né? qualidades. Então acho que esses 5 atributos são os que fazem as pessoas decidirem que você é um líder. Você não precisa ter todos eles. A perfeição não é o resultado. E você tem que admitir que, às vezes, embora eu me considere uma pessoa responsável, há casos em que, novamente, você poderia dizer que sou culpado por não ser tão responsável quanto deveria. Não é assim? Então todos nós escorregamos um pouco. Não é assim? Mas acho que essas são as Você acha chaves. que existem algumas pessoas que nasceram mais para ser líderes que são mais naturais ou é algo que todo mundo pode treinar para conseguir fazer? Sim, acho que é um pouco dos dois. Quero dizer, acho que os atributos, estou falando sobre os atributos em termos de serem inerentes à nossa natureza, certo? Então, todos nós nascemos com esses atributos e são realmente os níveis que cada um de nós tem. E podemos desenvolvê-los com o tempo se quisermos. Algumas pessoas são muito empáticas, mas não muito decisivas. Algumas pessoas são muito responsáveis, mas podem não ser altruístas. Quem sabe? Então eu acho que existem pessoas que provavelmente nascem predispostas com mais desses atributos do que outras, e outras que nascem e vão desenvolvendo ao longo do caminho. Existem habilidades de liderança que podem ser aprendidas. Ouvir é uma habilidade de liderança. Tomar decisões é uma habilidade de liderança. Delegar é uma habilidade de liderança. Portanto, essas são habilidades que podem ser aprendidas. Acho que a liderança é uma mistura de atributos e habilidades, então acho que a resposta é ambos. Você pode nascer com algumas vantagens de liderança, mas, novamente, a liderança é sobre alguém decidir. Outra pessoa decidiu. Sim, não se trata de você dizer, sou um líder nato, certo? Não se trata disso. É tipo, você se comporta de uma forma que as pessoas, ou você se vira e as pessoas te seguem. Se a resposta for sim, então provavelmente você é um líder, certo? Se a resposta for não, então você não é. E não há nada de errado nisso. E há algumas profissões inteiras que são um pouco autodirigidas, não é assim? O comediante não precisa necessariamente ser um grande líder, certo?
É uma profissão autodirigida, então não é necessário. Mas acho que temos que entender que a liderança é algo que as outras pessoas decidem, não nós. Então, se queremos ser líderes, temos que nos comportar assim e ver o que acontece. É. E você provavelmente não pode se apressar para ser um líder, não pode forçar, não pode apressar. Não. Isso é uma ditadura. Ditadura. Isso é estar no comando agressivamente. Você não pode dizer, é tô assim? fazendo tudo isso, eu tô desenvolvendo essas habilidades, as pessoas devem querer me seguir agora. Sim, claro. Não, quer dizer, é como dizer que você é bonito. As garotas têm que me querer As agora. meninas devem cair quando olham para mim. Vamos lá, o que é? Estou penteando meu cabelo, estou escovando meus dentes, estou me exercitando. Não funciona Qual a assim. habilidade que você ainda não desenvolveu que você gostaria? É o kitesurfing. Kitesurfing é É uma habilidade difícil, que né? gostaria de desenvolver. E o atributo? Estou sempre trabalhando ativamente. Minha empatia, isso é algo que eu estou trabalhando ativamente. Estou trabalhando ativamente. Minha capacidade de aprendizado. Se eu fosse avaliar todos os atributos de acuidade mental, eu ficaria bem alto em consciência situacional, troca de tarefas e compartimentalização. A capacidade de aprendizagem ainda é difícil para mim. Eu demoro muito para aprender as coisas. Então, sempre procurei desenvolver isso. A humildade, acredito que a humildade é algo para manter constantemente sob controle. E o narcisismo é algo que todos nós temos que controlar. Eu falo sobre o narcisismo como um atributo de impulso e não é algo que você queira trabalhar tanto quanto gerenciar, não é assim? E o narcisismo pode ser algo bom? Oh, sim. Eu falo do narcisismo como um atributo de unidade, porque o narcisismo é... Então, todo ser humano quer se sentir especial de alguma forma, quer se destacar, quer ser notado, quer ser... Você quer um Ele pouco quer de atenção, né? certo? Isso é biológico. Quando somos crianças e nossos pais nos olham e nos adoram, recebemos uma dose de serotonina, dopamina e ocitocina, então nos sentimos bem. E é natural que queiramos nos sentir assim quando as pessoas falam sobre ei, porque você se tornou um SEAL da Marinha? E sempre brinco porque eu vou dizer que é porque eu sou patriota, mas não foi porque eu sou patriota. A maioria dos SEALs dirá, eu só quero ser mal. Eu queria ver se conseguia, eu queria ver se eu poderia fazer algo que poucas pessoas poderiam fazer. Eu queria ser um fodão. Não há nada ser o melhor de dos errado nisso melhores. se você for um motorista. Porque alguém quer ser um cantor famoso. É porque eles querem. É um atleta Qualquer profissional. uma dessas pessoas. Portanto, acho que o narcisismo, quando administrado adequadamente, é um condutor tremendamente poderoso. E temos que admitir, porque, novamente, temos que entender nossos próprios motores. E, no ato de reconhecê-lo, também entendemos que temos que administrá-lo. A maneira de gerenciá-lo é por meio de relacionamentos pessoais, próximos e de confiança. Amigos e pessoas que realmente amam e confiam em você e lhe dirão. Trazendo "É você de verdade." volta à terra, né? Aterre-se. Eu os chamo de nossos fios de aterramento, certo? Quem são nossos fios de aterramento? Minha esposa é meu fio terra. Sempre foi, e graças a Deus por ela. E ela me usa como seu fio terra. Não é assim? Porque ela sempre me dirá a verdade. Sempre me dirá se estou me inclinando mais do que meus esquis. E então você pega outras pessoas, meus companheiros de equipe, meus irmãos, apenas esse grupo de pessoas. Se você se cercou em um círculo de bajuladores, provavelmente é culpado. Esse é o problema do narcisismo. É como um vampiro se olhando no espelho. Você não pode ver isso em si mesmo. É impossível, certo? É muito fácil ver em outra pessoa, certo? Você vê na hora, tipo, cara, Você narcisista. vê um narcisista e você vê isso em seus grupos. Os grupos que eles formam também são em grande parte bajuladores. Eles são temporários, porque é difícil estar sempre dobrando os joelhos para outra pessoa, correto? Então você vê as pessoas... Ele vem e vai. Eles vêm e vão, e as pessoas que vão muitas vezes são demonizadas quando fazem, porque o narcisista não gosta disso. E assim o grupo é uma indicação. É difícil ver isso em nós mesmos. Temos que apoiar uns aos outros. Peça a em sua nossos opinião. relacionamentos. Ei, tô sendo narcisista Sim. aqui. Pergunte a si mesmo, se você estiver em um grupo, quem recebe mais atenção? E se você for capaz de responder isso honestamente, você pode ter uma pista, certo? É curioso. Minha esposa e meu filho ouviram um podcast que fiz há vários meses. E eles nunca tinham me ouvido em um podcast. E meu filho tem 15 anos. E chego em casa porque gravei no meu escritório porque é tranquilo. E eu chego em casa e eles dizem, quem é esse cara? Quero dizer, Parece um quem é esse narcisista, cara? Porque a gente não ouve ele falar assim em casa, porque em casa eu não falo muito. E se eu fizer isso, eles brincam quando você está em casa falando sobre o que vai comer. Hora a de seguir, dormir ou qualquer algo outra estúpido, coisa. ou o que seja. Sim, tanto faz. Mas admito, quando estou com a minha família moramos todos na mesma área. Então todos nós nos reunimos um fim de semana e eu não falo muito.
Eu apenas ouço e é bom para mim. Mas reconheço que é saudável porque não preciso nem quero ser o centro das atenções. E eu tenho que manter isso sob controle, não é assim? Sabe o que é interessante? Eu sempre descobri isso porque sempre tive medo de falar em público enquanto eu crescia. E até depois da faculdade eu tinha medo de falar em público, então fiz aula de oratória todas as semanas. E sempre me senti inseguro com minhas palavras, mesmo em pequenos grupos. Então sempre sentava lá e ouvia. E quando eu fiquei mais velho, eu comecei a realmente ouvir fazendo perguntas diretas e sempre fazendo perguntas. E no final da noite, todo mundo se aglomerava ao meu redor porque eu estava apenas fazendo pergunta a todo mundo. Tipo, cara, você é a pessoa mais interessante aqui. Sim, Então sim. você tem que ter certeza que tá no controle, porque o quieto, às vezes, pode ser alguém com quem você sempre quer aprender também, né? Assim é. O que é que eles sabem que eu Pode não ser um sei? segredo, não é assim? Pode ser um pouco de discrição exatamente. acontecendo. E acho que você tem uma curiosidade natural, que é uma maneira muito saudável de se expressar, bem saudável de se expressar. Adoro ouvir sobre si mesmo, não é assim? Porque quando você faz perguntas a alguém, Eles eles amam. adoram responder. Quero dizer, todos nós gostamos de Me conversar. conte sobre o seu sucesso. Sim, Me conte porque eu ficaria você é feliz em incrível. fazê-lo, não é assim? Quero dizer, quando alguém... Esta é uma das qualidades normais da minha esposa. Ela adora fazer perguntas pontuais. Ela é muito curiosa sobre os seres humanos. Bem, adivinhe, as pessoas simplesmente se reúnem. Juntar-se. Porque há um magnetismo. Como se houvesse um magnetismo com você quando você faz isso. Então, curiosidade é uma curiosidade genuína. Não é com intenção maliciosa. Curiosidade estratégica, né? Sim, é isso. Então há algum poder em ser narcisista por períodos de tempo, no momento certo, mas você quer estar no controle a maior parte do tempo, né? Sim, é um driver. Pra ajudar você a conseguir alguma coisa? Claro que sim, porque, novamente, como você vai definir e alcançar metas ousadas a menos que haja um pouco de narcisismo nisso? Apenas pense assim, eu posso. E o que você diria ser a diferença entre o que você mencionou sobre alterar tarefas e ser multitarefa? Sim, bem, multitarefa, neurologicamente, é um mito, porque o que acontece é que nosso prosencéfalo, nossa mente consciente, não consegue se concentrar em nada além de uma coisa. Mais uma vez, caras como Huberman diriam que há uma pequena faceta em poder prestar atenção em outra coisa, talvez outra coisa, mas o foco é realmente uma coisa. Agora as pessoas dirão, do que estamos falando? Posso fazer algo e ouvir Andar, música. dirigir e Eu posso falar. fazer algo e posso... Não conta quando a atividade é realizada inconscientemente. Portanto, quando dirigimos um carro, grande parte da nossa atividade, dessa habilidade, é realizada inconscientemente. Não é loucura isso? Sim, mas pense nisso. Se você está ouvindo um podcast, eu estou ouvindo você no meu carro, porque geralmente eu ouço podcasts enquanto estou dirigindo. Se estou ouvindo você no meu carro e estou dirigindo na estrada, estou realmente envolvido no que você e os convidados estão falando até que alguém me interrompe e eu tenho que pisar fundo no freio. Não é assim? Então me pego e percebo que perdi os últimos 30 segundos do que você acabou de dizer no podcast porque meu cérebro mudou. Portanto, a troca de tarefas é um salto de contexto em seu cérebro. E fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso automaticamente. Assim, você pode alternar tarefas dentro do contexto, não é assim? Então, dirigir, por exemplo. Espere, estamos focados no volante, depois no acelerador e depois no freio. E agora, aqui estão os indicadores de direção. Esperemos que não seja nosso telefone, não é? Mas fazemos isso constantemente. Assim que estacionamos o carro e saímos para o estacionamento, mudamos de contexto, correto? Agora estamos atentos a outras coisas, aos carros que podem nos atingir. E então vamos ao supermercado e mudamos de contexto novamente. Portanto, a troca de tarefas é um salto de contexto e só temos que reconhecer que isso é um desperdício de energia toda vez que nosso cérebro faz isso, certo? E Toda vez que natural. muda, Toda vez muda. custa energia. Sim. Agora, para quem acha mais difícil alternar tarefas, isso pode ser vantajoso, certo? Porque tem aquelas pessoas que entram em algo com foco profundo e acham muito difícil sair, né? Então, esta é a pessoa que está trabalhando em um projeto e tudo em seu mundo pode estar pegando fogo e ela nem percebe. Eles estão profundamente concentrados. O outro lado disso é bem o que provavelmente poderia ser como o TDAH, onde você está constantemente mudando. Você é como o bam, 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 correto? O equilíbrio é se você é capaz de se concentrar em uma coisa e ficar atento às outras coisas que estão acontecendo para que quando as prioridades mudem, você possa mudar, certo? E isso pode ser praticado.
E pratico quando estou na cidade, pelo menos antes da pandemia, no metrô de Nova York. Eu amo isso porque é um grande exercício de agudeza mental para mim. Então você pode fazer isso. O que a maioria de nós comete é mudar tarefas desnecessariamente ao longo do dia. E é em grande parte graças ao nosso telefone, não é assim? Porque o nosso Olha o telefone aqui, olha o telefone lá. É uma coleção de contextos, não é assim? É aquele jogo, é um Instagram, é um e-mail e está enviando mensagem de texto. Um mundo Cada diferente aplicação é em um cada contexto, aplicativo, não é né? assim? Ele usa uma quantidade O que acontece tremenda com o de cérebro energia, quando a gente e o que muda de ele faz contexto é o tempo mudar inteiro? foco, não é? Portanto, se eu estou concentrado em uma conversa com você e meu texto dispara e decido olhar, mudei completamente o contexto. Neurologicamente, é como ir de uma biblioteca para um estádio de futebol, não é? Ou seja, você está mudando o contexto. Estou atendendo a isso agora e estou tentando mudar de volta, correto? E estudos foram feitos sobre isso. É Muitas muito vezes leva de difícil. 15 a 20 minutos para reconectar totalmente. E a outra coisa sobre isso é que podemos decidir como você ou eu dissemos: ok, vamos manter nossos telefones de cabeça para baixo, certo? Mesmo que toque Só a ouvido, ideia de certo? ouvir e O pensamento de ouvi-lo aciona um interruptor em nosso Uau, cérebro, não é mesmo assim? que não hajamos de acordo, né? Fica Mesmo um que não estímulo que a hajamos de gente acordo. tem que pensar, né? Porque o reconhecemos. Me pergunto se eu preciso pegar Dizemos, isso. Sim, é uma decisão, certo? É como, ok, está vibrando, mas não vou atendê-lo. Eu apenas pulei contextos, portanto, fazemos isso com muita frequência e requer muita energia. E acho que podemos praticar alguns desses atributos de acuidade mental guardando esses telefones, percebendo o que está em nosso mundo. Isso é consciência situacional. Comece a trabalhar com, ok, no que eu vou me focar? Como priorizo todas essas informações? No que eu quero focar? E então, enquanto estou focado nisso, posso realmente mudar isso? Então, aprendo com as minhas lições conforme eu for. Como você desenvolve autoconfiança em si mesmo e o que você viu que funcionou nos Navy SEALs quando eles podem duvidar de si mesmo e ter incerteza, ter estresse e momento de dúvidas? Como desenvolvemos autoconfiança, autoestima para que quando a gente se deparar com desafios, a gente não duvide de si mesmo? Então, os processos e ferramentas nos quais Huberman e eu estamos trabalhando têm o objetivo de ajudar a articular melhor isso. Mas vou dar a vocês uma espécie de visão geral. E é que, para mim, a confiança é a capacidade de lidar com a incerteza. Então, me considero muito confiante porque venho de um estilo de vida onde nós somos literalmente os mestres da incerteza. Nós nos treinamos para lidar com a incerteza de forma muito eficaz. E acho que se pudermos sair para o mundo e dizer, ei, independentemente do que aconteça, sei que pelo menos estou equipado para lidar com isso até certo ponto. Eu dou conta não vou disso, desmoronar, né? Eu dou conta disso. Pode ser feio, pode ser doloroso, mas eu posso lidar com isso, não é assim? Isso é confiança. A maneira como podemos praticar isso é praticando o controle do que podemos controlar. Na verdade, é controlar as duas coisas. O interno, a ansiedade, a gente consegue controlar a nossa fisiologia através de nossa respiração, através de nossa visão, algumas dessas ferramentas. E então, podemos administrar a incerteza externa, controlando o que podemos controlar. Essa ideia de controlar o que podemos controlar é enorme, porque o que ela faz é permitir que você haja e assuma algum tipo de controle. E controle e ação podem construir confiança, certo? E pode ser muito pequeno. Poderia ser como, bem, deixe-me dar um exemplo. Controle interno e controle externo. Controle interno um ou exemplo externo? de treinamento SEAL seria você estar correndo na praia por horas a fio com esses barcos em sua cabeça e o que está fazendo e especialmente como podemos apenas... Miserável. Bom, e eu lembro de correr com... Eu não consigo lembrar em que noite da semana era, mas estava no meio de nossas cabeças e nós estávamos correndo. E eu pensei, eu não posso... É só... Parecia que estava acontecendo para sempre, sabe? E eu disse a mim mesmo, quanto tempo isso vai durar? Então, eu imediatamente disse a mim mesmo, quer saber? Vou me concentrar no final dessa corrida porque você está correndo na praia e há uma berma. Vou me concentrar no final dessa berma. Sim. E o que fiz imediatamente, sem pensar? Eu imediatamente assumi o controle do que eu poderia controlar. Se o fiz, eu disse, termine a berma. E foi para lá que eu me mudei. E então, assim que isso acontece, na verdade, isso é uma recompensa. Essa é uma recompensa de dopamina que acabei de me dar. E eu fiz de novo. Então, vamos fazer tudo de volta para a situação com a qual podemos nos identificar. Covid 2020. Ótimo. Quando vai acabar, a gente não sabe, Sim, claro. né? Quero dizer, pense em quando fomos presos pela primeira vez. Não quero dizer nenhum de nós, naqueles primeiros momentos, tinha habilidades nas quais pudéssemos nos apoiar. Bom,
É aqui que os atributos Você tinha as começam a entrar habilidades? para a forja. Não, porque a gente nunca tinha passado por essa situação, né? E eu diria algumas advertências, porque você pode ter desenvolvido habilidades em termos de como lidar com a incerteza, se for verdade, mas, na verdade, desenvolver a capacidade de me apoiar em meus atributos e de dizer, ok, o que Vamos sabemos? resolver. Sim, isso é o que não sabemos. Não posso me preocupar com o que eu não sei, com o que não posso controlar. E o que sei, e para o que posso me mover. Eu sei que tenho papel higiênico suficiente, eu sei que a família é saudável, eu sei que estamos bem. Temos internet para que as crianças possam ir à escola agora. Vamos sair e dar uma volta. Se isso é tudo, vamos ver o que Temos o um amanhã nos quintal. reserva. Sim. Então todos nós praticamos isso em 2020, todos nós praticamos até certo ponto. E quanto a isso, te entendo? E o que podemos controlar? E no começo era muito pouco, e para quem ficou muito imerso nas notícias, eles acharam muito mais difícil, porque a notícia, tudo que fazia era relatar incertezas. Você colocou no noticiário e era tudo sobre Medo, o que não incerteza, sabemos. caos. Sim, assim é. E então minha esposa e eu realmente seguimos uma dieta de notícias. Dissemos, não Eu vamos nunca assistir assisti. a isso, somos espertos. Sim, ajuda, porque é. Quer dizer, imagine isso. Imagine, eu acho que... Estava conversando com o Hilberman da última vez. Imagine ver um acidente de trem bater em um carro cheio de 10 pessoas a cada 10 minutos na vida real. Seria traumático. É como se a gente fizesse Sim. isso vendo TV, onde mostram os piores momentos de algo repetidamente, o tempo inteiro. E eu acho que nossos cérebros estão sendo afetados por isso. E ver mais disso não vai ajudar a gente. Não é assim. E não podemos, em alguns casos, podemos certamente culpar as organizações de notícias, certo? Mas eles estão simplesmente propondo um modelo que funciona, Eles certo? ganham mais atenção e mais grana. Somos neurologicamente e evolutivamente projetados para prestar atenção às ameaças. E isso é o que fazemos. Bom, por que fomos projetados para dizer, ok, o que eu poderia me machucar? E então, se você passar pela banca de jornais e ver dois jornais lado a lado e um disser, garoto gênio de 8 anos ganha concurso mundial de ortografia, o que é uma ótima história, e o próximo disser, uma tempestade perigosa está vindo, vamos nos concentrar na tempestade, porque fomos projetados para isso. Isso é biológico. Quando estávamos na época das cavernas, tínhamos que prestar atenção às ameaças. É por isso que notícias ruins vendem. Então, as ameaças, o medo, é tipo, como posso me proteger? O problema é que quando realmente não há respostas e são apenas ameaças, é realmente um daqueles ciclos de notícia de 24 horas. Não há soluções que cheguem tão rápido e assim, agora, cabe a nós fazer uma dieta. E esperançosamente, se um número suficiente de nós fizer dieta com notícias como essa, talvez as notícias mudem. Exato, então é a prática de assumir o controle do nosso interior, que é a nossa respiração, pensamentos ou o que está dentro da gente, e também desligar o externo, desligar a TV, sair para passear. Que outras coisas a gente pode fazer para construir, eu suponho, a certeza na incerteza? Apenas pergunte a si mesmo por que vai ser subjetivo. O que posso controlar agora? Você sabe e vai em direção a isso. Pode ser nessa hora, dar uma volta, pode ser desligar o noticiário, pode ser ler um livro, pode ser passar um tempo em família. Seja o que for, na pior das hipóteses, em um cenário de crise, esse é exatamente o tipo de triagem. Você sabe, em uma situação de triagem que está lidando com muitos ferimentos, certo? Você diz, ei, no que preciso me concentrar primeiro? O que significa triagem? Quando você tem uma situação de vítimas em massa, há muitos feridos, certo? O que acontece Numa é... missão? Bem, somos os primeiros Eu a entendo, eu responder. entendo. Em um acidente, certo? Eles vão olhar os feridos, digamos que sejam 4 ou 5 pessoas, e eles começarão imediatamente a priorizar quem são os feridos mais ameaçadores. E eles cuidarão deles primeiro, não é assim? O braço Então tem é um tipo corte, que mas eu vai cortei ficar minha bem, perna, sim. mas essa o braço pessoa dessa tá... outra pessoa foi cortado. E se não fizermos algo, ele vai sangrar até a morte. O pescoço dessa pessoa dói e é ruim, mas contanto que não a movamos agora, ficaremos bem. Então vamos fazer isso primeiro, ok? Então vamos passar para o pescoço e depois vamos passar para... Isso é chamado triagem. E então só temos que triar mentalmente nossa situação um pouco melhor. Priorizar. Triagem é uma palavra um pouco mais gráfica. Então, eu prefiro dizer priorizar, mas dizer o que eu posso controlar. O que é que neste momento posso controlar? E pode ser, pode não ser muito, né? Pode ser, de novo, você falei da pessoa que trabalha com câncer, né? Qualquer um que tenha conversado com você e passado por um tratamento de câncer e feito terapia dirá, sabe de uma coisa, durante aqueles dias de quimioterapia eu estava indo minuto a minuto. Isso foi tudo que fiz.
Eu estava indo minuto a minuto e então apenas o dia passaria e então o amanhã passaria. Essa pessoa estava controlando o que ela poderia fazer. Bem, eles estavam apenas fragmentando seus arredores para passar. E às vezes é tudo o que é necessário para essa pessoa controlar, para que essas pessoas sobrevivam. Quais você diria que são os próximos passos para construir crença e confiança em si mesmo, depois de assumir o controle interno, do externo? O que você acha que vem a seguir? Eu diria que você tem que definir metas e cumpri-las. Acho que não há nada que gere mais confiança do que definir uma meta e fazer acontecer. E isso pode ser qualquer coisa e pode ser tão pequeno ou tão grande quanto você quiser. Tem que ser significativo para você. Então, se for apenas uma volta do quarteirão, tudo bem. Ou se for correr uma maratona, ótimo. Ou eu poderia fazer um triatlo ou qualquer outra coisa se formos no sentido físico. Eu estaria indo bem. Pode ser promovido ou mudar de emprego, seja o que for. Escolha alguns objetivos, defina sua intenção e vá na direção deles. Eu sempre acho que é super inteligente. Como atleta, eu sempre tive objetivos para todas as temporadas da vida e esportivas também. E quando eu parei de praticar esporte aos 24 anos e tentando pensar o resto da minha vida depois que os sonhos dos dias de esportes acabaram, eu percebi que eu tinha a mesma confiança, que eu tinha que ganhar confiança no que eu havia feito. Eu estava tipo, ok, eu alcancei objetivos, eu era um atleta confiante, e agora eu estou tentando algo novo. Isso é desconhecido, é assustador. E eu lembro de dizer a mim mesmo, eu estou vivendo com medo e eu preciso enfrentar esses medos para que eles desapareçam. Então eu vou estar constantemente mascarando a confiança e vivendo uma competência passada e tentando aplicar no desconhecido. Não vai ser algo autêntico. E foi aí que eu criei uma lista dos meus maiores medos. Então, eu comecei a fazer um por um, até ficar mais confortável com o medo, dominar o medo, até dizer, ok, eu posso fazer isso a qualquer momento, sem estar preparado, porque eu já passei por isso. E para mim foi uma coisa muito poderosa. E todo ano eu sempre penso, como é que eu vou ganhar mais confiança, mais humildade? Você ganha sendo humilde, fazendo coisas difíceis, porque você é ruim. Estou em aulas de espanhol, é um desafio para mim e eu odeio, cara. Eu odeio não ser bom no primeiro dia. É tipo, eu quero ser o melhor, quero ser capaz de dominar, de aprender ao mesmo tempo, mas está me rebaixando numa área, enquanto em outras eu estou prosperando pra caramba, então me permite estar em equilíbrio. Eu acho que, sei lá, isso já é alguma coisa, né? Você está fazendo um ponto muito legal que precisa ser muito enfatizado. E essa é a capacidade de deliberação, de pular fora dos contextos nos quais você se sente confortável. Bom, então você construiu confiança dentro de um contexto esportivo. Assim que a competição esportiva começou ou o contexto saiu, você percebeu, espere um segundo, não estou tão confiante quanto pensei. Portanto, para praticar a confiança, você deve se lançar deliberadamente e continuamente no desconhecido em certos ambientes, ok? Em outras palavras, você pode praticar um pouco no reino físico, mas em espera. Porque você só vai ganhar confiança no reino físico, ok? Então, você tem que dizer, o que devo fazer a seguir? Do que estou com medo? Talvez se eu fosse um especialista em CrossFit fazendo uma corrida espartana, é simples. É muito simples. Você começa a construir isso, é o que chamo de inoculação de estresse. Você pode realmente inocular o estresse porque está construindo as ferramentas e os meios com os quais sabe como superar esse desafio específico. Bom, então fiz isso com... O que é isso? O que é? A inoculação de estresse é a capacidade de se vacinar contra o medo e o estresse de um contexto. E o que é inocular? Basicamente você está construindo uma imunidade a isso. Está sendo imune ao estresse. Sim, não está mais acontecendo, está desaparecendo. Então, vou dar um exemplo. Por que eu não gosto de altura? Nunca fiz, portanto, o paraquedismo sempre foi um desafio para mim. Você teve que fazer muito? Sim, muito. Então, como essas viagens, às vezes você faz viagens e faz 50 ou 60 saltos em uma semana, e na terça e quarta já tivemos uns 10 ou 12 ou 15 saltos. E eu sinto que, ok, estou bem. Quero dizer, não estou mais com medo. Mas eu faria isso. Há uma pista de obstáculos em cada base SEAL. E você tem uma série de obstáculos. Uma das mais populares, por estar em quase todas as pistas de obstáculos, é a rede de carga. Esta é a rede de 65 pés. Realmente simples. Você sobe por um lado, joga a perna em cima e desce. Bom, mas é muito alto. Quer dizer, e se você não gosta de altura, aquele pulo de perna é realmente... Você tem uma corda? Não, é tudo. E essa altura inteira? Sim. Então se você cair, você está na areia.
Oh, sim, acabou, sim. Nós Uou. definitivamente nos machucamos. Então, o que faço é, toda vez que saio para correr, planejo minha corrida para superar esse obstáculo, passar por aquela rede de carga e subi-la. Quando chego ao topo, sento-me e respiro o medo. Uau. Apenas desculpe. E então, eu desço do outro lado. E toda vez que eu fazia isso era muito bom, porque o que estava acontecendo era que você estava recebendo uma dose de dopamina ao entrar naquele medo. E isso é apoiado neurologicamente, certo? Então, você está recebendo uma recompensa, mas eu faço isso todos os dias, e depois de 1 ou 2 semanas fazendo isso, eu chegava ao topo naquela teia e não tinha mais medo. Estava acostumado a isso. Então, eu não estava mais com medo e não estava mais recebendo aquela dose de dopamina. Então, eu não me sentia mais tão bem. Bom, mas não foi. Então teve que ir 2 vezes mais alto na próxima Bem, vez? eles não tinham uma rede 2 vezes mais alta, mas é um exemplo a ser inoculado em um contexto. Algo que te deixa com medo, você faz de novo, e de novo, até que o medo passe, né? Até que seja muito minimizado. Talvez você fique um pouco com medo, mas... Então você não tem mais medo de fazer isso. Você se sente mais recompensado, Então, um né? amigo meu disse uma vez, porque ele sabia que eu gostava dessa coisa de inoculação de estresse, ele me disse, eu tenho medo de voar à noite. Eu estava no ar, provavelmente uma vez, e houve uma emergência. Nada aconteceu, mas agora é difícil para mim voar à noite. Quero dizer, como posso superar esse medo de voar? Voe sempre à noite. Sim, comece a voar mais à noite. É como, eu sabia que você diria isso, mas é verdade. A única maneira é enfrentar isso, né? Você não Para pode inocular, pensar sim. em sair de algo que é assustador, né? Você tem que estar experimentando. Você pode pensar em sair dela quando está vivenciando, mas não pode, quer dizer, eu acho... Você não pode ter medo de altura e pensar, eu não tenho mais medo de altura. Não, é interessante. Seria um experimento interessante para dar à neurociência. A visualização é uma ferramenta poderosa, certo? Portanto, se você é capaz de simular o suficiente desses medos em VR, talvez possa fazê-lo sem realmente voar. Interessante. Mas eu não sei, essas não são as perguntas para você. É um desafio, então. O que você está dizendo é que quando você tem medo de algo, precisa criar um ambiente inoculador de estresse para superar esse medo ou ser capaz de abraçar esse medo sem que ele paralise você. Sim, isso é o que eu faço quando falo em público. Você sabe, assim que eu saí, comecei a falar em público. Ficava nervoso o tempo todo e não gostava disso. E comecei a fazer isso em todos os lugares. Eu fiz em todos os lugares, tanto quanto pude, apenas para praticar e enfrentar esse medo. Então você tinha medo de altura, conquistou a rede de 20 metros e aí começou a não ter mais medo. E qual é a próxima coisa? Depende da direção que você quer tomar. E, novamente, a rede de 20 metros está exatamente nesse contexto, não é? A montanha-russa de 36 metros ainda é assustadora e até paraquedismo. Não pulo de um avião há vários anos. Então eu sei que se eu fizer de novo, pretendo fazer, porque meus filhos querem tentar, minha esposa quer fazer, vou ficar nervoso de novo. Então vou ter que passar por isso de novo. Sim, porque, de novo, não é só que alguns de nós simplesmente não gostamos de certas coisas. Agora, coloque-me debaixo d'água, em um breu, com a vida marinha se movendo ao meu redor e talvez eu adormeça. Sério? Meu Caramba! Deus, sou tão confortável, quer dizer... Você é sempre assim? Sim, quer dizer água, eu amo isso. Na escuridão, cara? No escuro, Eu ficaria à noite, apavorado. sem mesmo conseguir ver na minha mão no rosto. Estou bem. Então você entraria no oceano de Santa Mônica meia-noite e ficaria confortável. Tranquilamente. Sem máscara, sem nada. Sim. Caramba! Sim. Você só tem que nadar. Diria, tipo, tomara que não tenha Assim, tubarão. para mim é confortável. Havendo ou não. É loucura pra mim. Mas você pode, então é subjetivo, não é assim? Quero dizer, algumas pessoas, como muitos dos meus amigos, amam todos os aspectos do paraquedismo e alguns caras nem gostam de mergulho autônomo. Alguns deles dizem, sim, é só mergulho, porque preciso. Então, na verdade, acho que uma das coisas que sempre amei na comunidade em que participei foi que eram um grupo de caras que regularmente se colocavam à prova e nunca deixavam o medo tirar o trabalho que tinham que fazer. Fazer o que eles tinham que fazer para apoiar seus companheiros de equipe. Se alguém tivesse medo de pular ou não gostasse de pular, pularia de qualquer maneira, porque todo mundo estava tem que pulando. fazer, né? Isso faz parte do trabalho. Eu não vou chorar por isso, eu só vou trabalhar para superar isso. Se eu não gosto de pular, eu faço. Sim, é assim.
É assim que é. E essa prática nos permite e nos permitiu entrar em alguma das piores áreas do mundo em combate e não sentir medo. Provavelmente é bom enfrentar o medo sozinho também, né? Porque provavelmente é mais assustador do que em equipe. Você não pensaria... Sim, no livro falo sobre alguns atributos que chamo de os outros e os chamo de outros porque na maioria dos atributos, ter mais de cada um provavelmente é melhor. É provavelmente mais eficaz do que as formas ideais, exceto, digamos, narcisismo. Não é assim? Os outros são aqueles que eu, ao pensar nisso, a lógica não alinhou da mesma forma. Então, 2 deles eram pacientes e impacientes. E o que percebi foi o desempenho ideal e alto desempenho como super desempenho. Alguns são muito pacientes e outros são impacientes. Isso não importava. Portanto, só porque você é impaciente não significa que você não terá um ótimo desempenho. Acontece que sou paciente e minha esposa é impaciente. E isso não dita se você é bem-sucedido ou não, mas digamos, não ser adaptável. Então eu marquei isso na categoria. O outro era competitividade, não competitividade. Existem algumas pessoas muito bem-sucedidas que são muito competitivas. Na verdade, muitos dos gêneros de performance similares realmente promovem a competitividade como um atributo. Mas nunca fui competitivo. Não o suporto. Joguei lacrosse no ensino médio. Eu gostava de lacrosse. Eu gostei do jogo. Eu gostava de trabalhar com as baquetas. Nunca realmente, se ganhamos ou perdemos, foi tipo, bem, tudo bem, nunca me afetou. Porque você se divertiu, né? Apenas se divertindo, certo? E o que percebi foi que os SEALs da Marinha, felizmente, nem anunciaram nem rejeitaram essa competitividade em primeiro lugar. Não era tipo, faça isso pra ganhar. Sim, sempre foi. Eles realmente honraram ambos os lados das 2 polaridades. E foi perceptível porque são 2 prêmios que eles te dão. Há 2 prêmios dados no final da aula do treinamento SEALs. Um é homem de honra e é dado à pessoa que tem a pontuação mais alta em todos os tempos da natação, corrida, de obstáculos. Então, um se chama... O de honra e outro chama-se Fire in the Gut. E é o prêmio dado à pessoa que demonstrou mais coragem e perseverança. Não quero usar Fire in the Gut. Prêmio Fire in the Gut. E geralmente essa pessoa tem a pontuação mais baixa. Sim, claro. E isso não se ganha, tem que lutar. Uau, quem tem mais respeito? Bem, não importa, porque o homem de honra também tem muito respeito, porque aquele cara trabalhou nisso. Então, ambos os prêmios têm o mesmo nível de respeito, o que mostra que tanto o gene competitivo quanto o gene não competitivo são muito equilibrados. Mas se você pensar sobre isso, a dicotomia é realmente muito bonita, porque se você está em um time, alguns jogos, a maioria dos ambientes precisam de ambos os tipos de mentalidade. A mente competitiva olha para a situação e imediatamente começa a aplicar regras e limites, e diz, ok, como posso vencer isso? Como posso vencer dentro do que vejo? Isso é muito poderoso, certo? Uma mente não competitiva, como eu disse, o que está acontecendo aqui? Como podemos ir talvez fazer algo diferente? Qual é a maneira que podemos ir ao redor? Portanto, algumas missões exigiam ir direto à linha. Você precisa da mentalidade competitiva para fazê-lo. Algumas missões não exigiam isso. Se quisermos começar na linha, seria desastroso. Algumas missões exigiam, não, temos que pensar sobre isso de forma diferente. Temos que pensar sobre o que o bando está fazendo e o que poderemos fazer que não está no bando. Então, essas são as 2 polaridades. A longa resposta para a pergunta que você fez, a última sobre a qual eu falaria, é medo de rejeição versus descuido. Então, o que as pessoas pensam? O medo da rejeição é um atributo poderoso, desde que não seja demais, certo? Porque pode levar à pressão dos colegas e tudo mais. Mas muitas vezes aqueles de nós que têm um pouco mais de medo da rejeição fazem coisas que de outra forma não faríamos, porque o grupo está fazendo isso. Eu pulei de aviões porque meus colegas estavam pulando de aviões. Não tinha como não pular do avião. Não tinha jeito, porque eu precisava estar com eles. Assim, o medo da rejeição pode ser usado de forma eficaz e ser muito poderoso. Se for equilibrado, você não quer ser pressionado a fazer coisas que não são seguras, mas pode ser muito eficaz, porque fará com que aquela pessoa, que não é um viajante geral, vá com seus amigos e viaje. Experimente coisas novas, explore diferentes caminhos, porque eles não querem ficar de fora. Não há nada de errado com eles. Enquanto isso, você tem as pessoas que não se importam com o que os outros pensam. Não tem, quer dizer, nenhuma importância. Eu me importo com o que as pessoas pensam. Essa pessoa também é importante, porque é de lá que vem a maioria da parte da classe econômica. Eles são como, eu não me importo, eu só vou fazer isso. Fazer, né? E de fato, essas pessoas são bastante magnéticas. E eu estava olhando como, ei, o que essa pessoa está fazendo? E assim, ambas as polaridades podem ser realmente poderosas. É interessante, eu tenho falado com muita gente tem medo de falhar. Muita gente não faz algo porque tem medo de falhar.
E eu vejo muita gente dizer que, na verdade, tem medo do sucesso e da pressão que vem com o sucesso de perder amigos, família, porque você está em cima e eles vão querer arrastar você de volta a seus círculos. Conforto, então, o medo do fracasso, o medo do sucesso, mas também a terceira coisa é o medo de ser julgado por outras pessoas ao agir. Então, qual é a diferença entre o julgamento e medo da rejeição? O medo da rejeição é processado internamente. É o que eu acho que você está pensando de mim. Julgamento é o que eu estou pensando de você. E então, até julgamentos, não sabemos se alguém está fazendo isso. A menos que alguém diga explicitamente, eu estou julgando você. Ou alguém critica você. Então é Criticando julgamento. você. De certo modo, bem, e pode ser uma crítica saudável, por sinal, mas tudo tem a ver com a forma como você processa isso. E assim, o medo da rejeição tem mais a ver com o processamento interno e com quem eu sou, o que eu estou sentindo, como estou sentindo, o que eles estão sentindo, considerando que o julgamento é o que eles estão dizendo ou o que eu acho que eles estão dizendo. E eu penso, É engraçado, não muita sei. gente tem medo de ser julgada pelos outros por... Porque eles não querem ser rejeitados. Então, eles estão conectados dessa forma, porque se alguém sente que está sendo julgado negativamente, sente que está sendo ativamente excluído do grupo. Não são aceitos, né? Eles E não isso são é aceitos. assustador se não tivermos laços estreitos, relacionamentos Somos uma espécie próximos. tribal, certo? Então, como é que a gente usa o medo da rejeição ou o medo de ser julgado ao nosso favor? Dizemos que estou atrás dessa corrida, vou lançar esse livro, vou ser um atleta profissional. Bom, Então eu pessoas diria... dizem, você não vai fazer isso, ou... Sim, eu acho que é muito simples. O medo da rejeição é usado de forma eficaz. Se você estiver avançando proativamente em direção aos Eu não nossos vou fazer isso, objetivos, você fica é usado de preso forma porque... ineficaz se estiver desviando dos nossos objetivos. Se não estou fazendo isso, é porque tenho medo do que as pessoas vão pensar. Então, esse é o meu medo de que a rejeição seja usada negativamente. Estou permitindo que seja usado negativamente. Se eu estou dizendo, quer saber, eu vou naquela montanha-russa com meus amigos, mesmo que seja muito assustador, porque eu quero tentar algo novo e eles vão. Isso é proativo. Então, na verdade, é o nosso próprio movimento. Se esse sentimento em nós mesmos nos faz recuar por motivos bobos, não por motivos de segurança. Como então a gente supera esse medo de rejeição e julgamento? Como a gente se força a avançar em vez de retroceder nos sonhos que a gente tem? A maneira como faço isso é tentar lembrar que o que quer que eu pense que eles estejam pensando é exatamente o que eu estou pensando. Não tenho nem ideia. Quero dizer, não temos a menor ideia do que as pessoas estão pensando. E aquele que diz que não se importa com o que os outros pensam? É automático. As pessoas são atraídas por seu... Sim, agora eu sei que existem certas normas sociais que temos que, se quisermos interagir efetivamente com o nosso ambiente, queremos ter certeza de que nos importamos com o que as pessoas pensam. Queremos tomar banho e queremos ser legais e não ser um idiota. Mas, além disso, não sabemos o que as pessoas pensam, nem devemos nos importar, a menos que isso nos impeça socialmente de uma forma que seja prejudicial a nós. Por que você acha que tanta gente fica obcecada por poucos comentários críticos que recebem em vez da abundância de comentários positivos quando colocam algo online, uma postagem, um livro, uma obra de arte? Por que você acha que é da nossa natureza ser obcecado por críticas em vez de ser obcecado por elogios? Provavelmente porque nos concentramos em nossas fraquezas, porque pensamos que isso vai nos excluir, pensamos que nossas fraquezas podem nos excluir. Mas acho que há novamente inoculação contra isso e é do tipo neurológico. É sobre isso que falo em algumas das facetas do que falo. Aliás, mencionei no livro também essa ideia de fazer perguntas melhores. Portanto, nós, como seres humanos, somos programados para entender nosso ambiente fazendo perguntas. Isso é o que fazemos. Fazemos isso inconscientemente o tempo todo. Nosso cérebro está fazendo perguntas sobre o que está acontecendo, frequentemente ricocheteando em coisas anteriores que armazenamos em nosso hipocampo. É como, acho que é um copo, isso é uma câmera e isso é uma parede. Isso é quente, isso é frio. Assim é, mas podemos fazê-lo conscientemente. Portanto, sempre que conscientemente colocamos uma questão em nosso cérebro anterior, nosso cérebro imediatamente começa a apresentar respostas. Então, eu faço essa experiência com o pessoal das turmas que eu digo, espere um momento, vou te dar 30 segundos para responder a esta pergunta. Como posso dobrar minha renda nos próximos 30 dias? Tudo bem, vou te dar 30 segundos. Qualquer coisa que você puder pensar, anote em um pedaço de papel, ok?
Então, começo a escrever, certo? Dou-lhe 30 segundos. Bem, eles geram uma pequena lista e eu fico tipo, ok, não me importa quais são as respostas, não me importa o quão ridículas sejam as respostas. Quantas respostas você encontrou? E geralmente recebo respostas como 5, 4, 3, às vezes 7 ou 8. A razão disso acontecer é porque eles apresentaram uma pergunta em seu prosencéfalo. Bem, qualquer pergunta que colocarmos em nosso cérebro começará a responder. Agora, muitas vezes fazemos isso da maneira errada. Dizemos a nós mesmos, por que eu sou tão ruim nisso? Por que essas coisas sempre acontecem comigo? Por que essas pessoas querem me pegar? Nosso cérebro começa a responder a essa pergunta. E algumas dessas respostas são tão ridículas quanto as que alguém escreve sobre dobrar sua renda, ok? Mas nossos cérebros irão respondê-las. Mas se mudarmos esse contexto e fizermos perguntas melhores a nós mesmos, e mudarmos e dissermos em quais coisas eu sou bom, quais são os erros com os quais posso aprender e como posso melhorar a seguir, ser mais eficaz e fazer parte desses grupos de pessoas. Ou como posso ajudar esta pessoa. Nosso cérebro também responderá a isso, então eu acho que há um conceito realmente poderoso. Aprendi isso quando estava no ensino médio e comecei a usá-lo, o que mudou drasticamente a qualidade da minha vida. E eu diria que a qualidade de nossas vidas é diretamente proporcional à qualidade das perguntas que fazemos a nós mesmos de forma consistente. Se fizermos constantemente perguntas negativas a nós mesmos, nossa qualidade de vida provavelmente será prejudicada. Na verdade, eu garantiria que sim, em vez de fazermos perguntas melhores, então se fizermos isso o tempo todo... Quais são as melhores perguntas que a gente pode fazer? Bem, quero dizer, novamente, isso fica tão subjetivo. Quero dizer, então, a primeira pergunta é: qual é a melhor pergunta? E aí é engraçado, porque eu e minha esposa, durante essa pandemia, nós temos um pastor alemão. Então, a gente só passeava pelo bairro com o cachorro, porque era uma forma de nos libertarmos e ficarmos juntos. E o cachorro se exercitou. Enquanto estávamos neste ponto, e como a maioria das pessoas, muitas vezes as crianças estavam tendo problemas nas escolas, estávamos apenas chateados, estávamos todos chateados. E lamentamos isso. E damos 2 voltas no bairro, e isso costumava ser normal. E fizemos uma volta e lamentamos muito sobre isso, a negatividade. E a certa altura, nós dois dissemos, sabe de uma coisa? Vamos parar por aqui. Qual é a melhor pergunta agora? E demorou um pouco, mas chegamos a uma pergunta melhor e essa pergunta nos levou a um caminho de sair da crise em que nós estávamos e realmente seguir em frente. Então, acho que sem poder dizer qual é exatamente essa pergunta, a primeira pergunta a se fazer é: qual é a melhor pergunta? Quando você se encontra nessa situação... Isso é importante. A gente estava conversando antes um pouco sobre a lei da atração e você mencionou que tem uma história interessante sobre isso, que você acredita na lei da atração e para você ela funciona. Qual a sua relação com a lei da atração? Quando eu estava no ensino médio, minha mãe me deu um livro chamado The Key to Yourself, de Venice Bloodworth. E ainda tem algumas cópias deste livro, foi escrito nos anos 50, e este livro era sobre a lei da atração. Tinha um tom religioso, portanto, havia um viés religioso nisso também, mas no final de contas foi sobre essa ideia de que se você tiver a intenção e definir sua estrutura mental e se pensar positivamente e todas essas coisas, começará a se sair bem. Você escolhe o que planta, basicamente. E comecei a ficar fascinado com o assunto. Quer dizer, eu realmente comecei a ficar, eu não diria obcecado, porque essa é uma palavra muito forte, mas comecei a ler livros sobre pensamento positivo, psicologia, coisas assim. Tudo o que eu consegui colocar em minhas mãos e comecei a tentar implementar isso. E tentei fazer a visualização e começar a pensar de verdade, e começou a funcionar. E uma das primeiras coisas que pude manifestar foi que meu irmão e eu sempre quisemos um Jeep quando estávamos no colégio. E assim começamos a imaginar um Jeep e apenas no ano passado conseguimos um Jeep 1984 CJ7. E eu ainda tenho aquele carro hoje, está estacionado no aeroporto agora. Eu ainda tenho aquele carro porque ele vem em primeiro lugar e toda vez que eu tinha um objetivo, basicamente estabeleci minha intenção e segui em direção a ela. Agora não estou aqui para provar ou promover a eficácia da metafísica, mas acho, então você está tão interessado na neurociência por trás disso quanto eu. E não sei se já descobrimos, eu sei que funciona. Uma das razões pelas quais acho que funciona é por causa dessa ideia de atenção em geral, certo? Temos, e falo sobre isso no capítulo sobre conscientização da situação, temos cerca de 11 milhões de bits de informação entrando em nossos sistemas a cada segundo, certo? De todos os nossos 5 sentidos, e o fato é que fazemos uma quantidade enorme de desmarcações. E há coisas que acontecem conosco que não sabemos, como as solas dos sapatos, certo?
Você só começou a perceber isso porque eu te contei sobre isso agora, mas isso está acontecendo constantemente. Então estamos introduzindo 11 milhões de bits. Nosso lobo frontal processa apenas cerca de 2.500 ou mais, pelo que entendi. Então, quando abrigamos algo ativamente, nosso lobo frontal... Intencionalmente dizendo, dizendo. É algo que eu Diga, vou... ei, esses 11 milhões de bits, quero que você perceba Foque tudo. nisso. Eu quero que você perceba tudo que tem a ver com isso, certo? Então, todos nós já tivemos essa experiência. A qualquer hora, compramos um carro ou queremos um carro, ok? De repente, vemos aquele carro em todos os lugares. E não é porque esse carro aumentou repetidamente em vendas e está mais nas ruas. É porque o abrigamos em nosso lobo frontal. E agora estamos percebendo isso. Sempre esteve lá, certo? E assim, acho que parte da razão neurológica pela qual a lei da atração funciona é porque quando você define sua intenção, especialmente quando escreve uma meta, acredito muito em escrevê-la. Se você definir uma intenção, se anotar uma meta, estará literalmente segurando em seu lóbulo frontal a intenção de dizer o que quer que aconteça nesses 11 milhões de bits por segundo que tenha algo a ver com isso, ou alcançar isso, eu quero notá-lo. E assim começamos a perceber as coisas, e parece que as coisas estão acontecendo magicamente, mas o que realmente está acontecendo é que estamos percebendo as coisas, estamos percebendo as oportunidades, Serendipidade. estamos percebendo as conversas, reparando nas pessoas que tínhamos. A serendipidade é realmente explicada. Então eu acho, reconhecidamente, uma pequena parte da razão neurológica pela qual acho que funciona, especialmente quando se trata de definir a intenção, anotar as metas e seguir em Houve frente. algo que aconteceu enquanto você era Navy SEAL, que você usou a lei da atração? Quero dizer, até no treinamento. Lembro-me de treinar constantemente dizendo a mim mesmo, ei, eu deveria estar aqui, eu me vejo como um fuzileiro naval, eu me vejo como isso, é isso que eu deveria ser. Ele chegaria ao ponto de dizer, sou um Navy SEAL. Eu diria a mim Internamente. mesmo, mas... Internamente, sim, mas acho que sim. Então, sim, eu usei constantemente. E qual o maior mantra que você usa quando você está sob estresse, medo, incerteza, situações de dúvida, que um civil podia usar para poder lidar com o estresse? Qual mantra que você diz para si mesmo? O que posso controlar? O que você vai controlar agora? Porque você está assumindo o controle. Você está saindo de uma situação aparentemente incontrolável e está agarrando o volante, colocando o pé no freio ou no acelerador. O que você está dizendo? Estou no controle disso, pelo menos desta pequena parte. É. Se há uma coisa que faço mais, e agora provavelmente inconsciente, é que estou sempre dizendo o que posso controlar agora, especialmente se a situação começar a se deteriorar. Certo. Eles te ensinaram sobre mantras, conversas internas, Não. qualquer coisa, se concentrar no resultado final. Não, nada implícito, ou, desculpe, nada explícito. Provavelmente estava implícito, mas é aqui que está o desafio e o começo. É aqui que esses ambientes, especialmente os físicos, podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. E a maioria de nós poderia pensar em uma situação em nossas vidas em que poderíamos dizer a nós mesmos, sabe de uma coisa? Isso foi horrível. Eu nunca iria querer reviver isso, ok? Mas estou feliz que tenha acontecido. Não é interessante? Porque foi isso que aprendi, foi isso que eu conheci. Isso é o que eu me tornei, né? Isso é o que me tornei, e assim eu ofereço pegar essas experiências e começar a desconstruí-las para uma autópsia que... Porque há ligações lá, há coisas que você provavelmente fez inconscientemente que o guiaram e que você pode extrapolar e dizer, ei, posso fazer a mesma coisa da próxima vez ou agora porque já fiz antes, posso fazer novamente. Certo. E passar por adversidades, ela gera confiança, sair do outro lado você vai estar vivo, próspero, gera confiança E é crescimento, quero dizer, essa é a chave, para crescimento. Quero dizer, todos nós sabemos disso na academia, certo? Você levanta pesos, rasga músculos. Rasga você seus está músculos, arrasando. né? Você destrói seus músculos, ok? Isso é o que você faz. Então, você descansa e os músculos crescem e ficam mais inteligentes. Portanto, você não pode desenvolver A menos músculos a menos que os destrua primeiro. Que você aplique pressão, né? Isto é... Sim, então isso é crescimento. E é por isso que acho importante na trajetória de qualquer pessoa ou na sua evolução se testar continuamente. Quero dizer, algumas pessoas dizem, eu estou bem onde estou, eu respeito isso. Na verdade, em alguns casos, isso me deixa com inveja. É difícil para mim dizer que estou sempre tipo ok. Sempre digo a mim mesmo, sou alguém que sempre é extraordinariamente grato, mas nunca satisfeito. Porque eu acho que você pode ser os dois. Sou muito grato por onde estou, por tudo que fiz, mas sempre digo, ok, o que vem a seguir? O que vem a seguir? Há algumas pessoas que dizem, estou bem onde estou, e não há nada de errado com isso. Mas o crescimento ativo, para mim, tem sido caminhar ativamente em direção aos meus objetivos e olhar para o próximo.
Eu queria te perguntar isso. Um dos atributos é a astúcia que você fala sobre a princesa e o dragão. Fiquei curioso, o que significa ser sorrateiro? E o que significa essa história da princesa e do dragão? Sim, eu relaciono isso aos Navy SEALs em termos de uma das características mais predominantes dos Navy SEALs é a astúcia. Tal astúcia é a capacidade de pensar de forma diferente. Se eu fosse colocar de forma muito simples, é entender que qualquer problema tem duas condições ou dois elementos, certo? O primeiro elemento é que existe uma solução. Há algum resultado que tem que acontecer. O outro elemento é que tem variáveis ou condições que de alguma forma delineiam o problema. Porque se tiver um sem o outro, não tem problema, né? Se eles lhe derem um conjunto de materiais de argila e disserem, ei, construa alguma coisa, então está bem. Se eu disser, faça um busto do Beethoven, mas não lhe dei nenhum material, você diz, tudo bem, vou apenas fazer o busto. Você tesoura e macarrão e as coisas assim. E eu digo a você, faça um busto de Beethoven. Agora você tem um problema, certo? Porque você tem um resultado que precisa alcançar e você tem um conjunto de variáveis, certo? A astúcia é a habilidade de olhar além dessas variáveis. E deixe de lado o que se chama de fixação funcional, e é essa ideia que quando você vê algo, você imediatamente começa a insinuar preconceitos e insinuar regras que o cercam. Um dos exemplos que uso é o problema dos 9 pontos. Não sei se você já ouviu isso, mas são 9 pontos em uma grade. E isso era como pensamos diferente que soava nos anos 80, certo? Para desenhar 4 linhas que se conectam sem sair da página, você tem que colar cada ponto, certo? E a maioria das pessoas não conseguia até perceber que tinha que sair da caixa para fazer, certo? Pense fora da caixa, pense diferente, então a astúcia é capaz de fazer isso. A razão pela qual falo sobre a princesa e o dragão é porque digo, ei, escute, a maneira como escrevi isso nas equipes do SEAL é esta. Se estivéssemos pensando em um reino medieval e houvesse uma princesa em uma torre guardada por um dragão, e o rei que quer salvar a princesa enviasse seus melhores cavaleiros para matar os dragões para salvar essa princesa, e todas as noites, noite após noite, ela foi queimada até a morte por esse dragão, certo? Coloque um operador especial lá, seja um SEAL, um boina verde ou qualquer que seja, e a primeira pergunta que fazem é, qual é a missão? Então você salva a princesa e então eles dizem, bem, quem se importa com o dragão, não é? Vou encontrar uma maneira de chegar até a princesa contornando o dragão. Não preciso matar dragão, o dragão, né? Preciso salvar a princesa, certo? Portanto, a fixação funcional é que preciso matar o dragão para salvar a princesa. Mas o que a astúcia diz? Qual é a missão? Salve a princesa. Eu não preciso... Entra na torre e tire ela, né? É o Shrek, certo? É por isso que eu chamo de princesa e dragão. Pensar fora dos elementos funcionais que estão disponíveis para você, né? Pensar fora disso. É interessante. O que você acha que precisa trabalhar mais para que você chegue no próximo nível em todos os seus anos de treinamento? Autodisciplina, sim, constantemente trabalhando em minha autodisciplina. A diferença entre disciplina e autodisciplina? Então, autodisciplina, de novo, não é beber cerveja à noite. Não pegar doces, não comer sorvete. É controle interno. Mais uma vez, a maioria dos seres humanos pode dizer não gostamos que nos digam o que fazer. Certo? A maioria de nós é culpada por não gostar que nos digam o que fazer. Alguns de nós são extremos sobre... Sim, me diga, eu faço o contrário. Alguns de nós não gostam que nos digam o que fazer, certo? É aí que definitivamente... A gente se rebela, né? Nós nos rebelamos contra nós mesmos. Então, acho que autodisciplina é algo que vou continuar trabalhando e empatia. Acho que principalmente no mundo de hoje, a empatia é algo que todos nós poderíamos usar para tentar ganhar mais e desenvolver mais. E quando isso vier à tona, 2020 vai ficar para trás. O que você acha que pode ser um plano de jogo para alguém seguir em frente na sua vida sobre como obter controle do que eles podem controlar, como definir metas gerenciáveis, Sim. Se eles ficam sobrecarregados, estressados? O que um Navy SEAL faria depois de 2020 para ter uma vida mais alegre, mais feliz e gratificante? Sim, bem, é interessante como as coisas acontecem e se tornam congruentes ao longo do tempo. Escrevi este livro porque estava interessado em ajudar pessoas a entender seus próprios motores, porque assim como você, sou fascinado por como melhoramos a nós mesmos e todas essas ferramentas e técnicas, e as pessoas estão por aí dizendo, ei, faça isso, faça aquilo, mas... O que eu percebi é que, assim como qualquer motor de carro, se você começar a colocar coisas no motor de um carro e não entender o motor real, você vai quebrar alguma coisa ou explodir alguma coisa, certo?
Portanto, a chave para o autoaperfeiçoamento é conhecer a si mesmo primeiro. A razão pela qual eu quis escrever este livro foi porque ele ajudará o leitor a entender a si mesmo, o que eles trazem para o jogo, em termos de sua própria paleta de atributos e onde eles estão. Algumas coisas. Portanto, a leitura do livro ajudará alguém a aprender isso. Então, você pode começar a olhar para trás em 2020 e reconhecer que 2020 lhe ensinou muito sobre seus próprios atributos, porque todos nós fomos lançados em desafios, estresse e incertezas. Portanto, com o contexto das coisas que você lê no livro, você poderá olhar para trás em 2020 e dizer: sabe de uma coisa? Na verdade, posso ver que sou mais adaptável do que pensava. Sou menos resiliente do que antes. Eu realmente quero ser. Preciso desenvolver isso. Preciso ser um pouco mais disciplinado, ou preciso ter a mente um pouco mais aberta, ou talvez, por causa do cenário político, precise ser mais empático. Quem sabe? Portanto, alguém deve ser capaz de ler o livro e começar a entender mais sobre esses drivers internos ocultos, olhar para 2020 e identificá-los. E então, no site, temos uma ferramenta de avaliação gratuita. Assim, eles podem ser avaliados quanto à coragem, acuidade mental e determinação. E você pode ver sua posição nesses atributos. Agora será um instantâneo de onde você está, porque é realmente, comparado ao conjunto de pesquisas com cerca de 1.000 pessoas em todo o mundo, os dados que obtivemos. Então, comparado a essas 1.000 pessoas, é aqui que estou em adaptabilidade. Então é um instantâneo, e então você tem que dizer a si mesmo, olhando para o instantâneo, como lidei em 2020 e como lidei com os outros ambientes, onde acho que estou. E também estou oferecendo no site, onde haverá algumas apostilas que você pode obter para ajudar a orientá-lo no desenvolvimento de quaisquer atributos que você queira desenvolver. Você pode desenvolver qualquer atributo que quiser, só precisa ser autodirigido e automotivado. Você não pode aprender como você aprende uma habilidade. Se você é impaciente por natureza, não posso sentar e dar uma aula de paciência para você. Não é assim que funciona. Eu poderia ensiná-lo a digitar ou a atirar, o que é uma habilidade. Eu não posso te ensinar paciência. Portanto, você não pode ensinar um atributo dessa maneira. Você pode desenvolver um atributo. Tem que ser autodirigido. Por isso montei alguns guias de como desenvolver cada um desses atributos que Como você é que a gente deseja. acessa o site? TheAttributes.com. TheAttributes.com. Bastante direto. Eu só te encontrei no LinkedIn, é isso? Você tem rede social? Não tenho LinkedIn, tenho Instagram, tenho Facebook, The Attributes também no Facebook. Então, se você acessar theattributes.com, todas as minhas coisas estão lá. Qual o seu Instagram? Rich Diviney. Ok. Impressionante. Isso é poderoso, cara. TheAttributes.com e o livro. Não deixe de conferir, é um livro muito bom. Eu gosto da ideia de desempenho ideal em oposição ao desempenho máximo. Acho que é importante conseguir o máximo às vezes, mas obviamente é difícil manter. Portanto, o desempenho ideal seria bom. Eu sou um grande fã de reflexões como atleta. A gente assistia às partidas, os filmes das partidas. A gente anota e avalia cada vez e checa a performance com a habilidade que você quer desenvolver para obter uma pontuação mais alta no próximo jogo. Então, para mim é importante avaliar a vida, o ano, ver o que funcionou e ver o que não funcionou para saber para onde ir. Então, realmente é poderoso. Vai em theattributes.com para avaliar o livro. E o livro vai estar no ar em 26 de janeiro. 26 de janeiro. Então, você pode pré-encomendar antes disso, pode obter agora. E algumas perguntas finais para você. Essa é chamada As Três Verdades. Eu queria que você imaginasse, hipoteticamente, que é seu último dia na Terra. Ok. E você realizou todos os seus sonhos, você realizou todas as missões, escreveu livros, viveu exatamente a vida que você queria e imaginou. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho com você. Então, seu conteúdo, essa entrevista, qualquer outra entrevista que você fez, livro, vídeo, resenha, tudo vai contigo para outro lugar. Sim. Mas você consegue deixar 3 coisas que você sabe que são verdade, que você compartilharia com o mundo, que se alguém quisesse entender quem é você e as lições que você deixaria, é a única coisa que eles teriam. O que você diria serem essas 3 lições ou verdades? Bem, vamos ver. Deixe-me dizer o que provavelmente direi aos meus filhos. A primeira é que você não tem direito a nada. E eu quero dizer isso de uma maneira legal. É mais uma mentalidade do que um julgamento. É essa ideia de que se você abordar o mundo com a sensação de fazer o trabalho para vencer, em vez de aparecer e ter direito a algo, você entenderá que estará disposto a fazer as coisas difíceis. Você não vai se preocupar em ficar com as mãos e os pés enlamaçados e sujos. Você vai ficar bem. Você vai ser humilde o suficiente para fazer as coisas difíceis, certo? Então, eu acho que é o número 1. O número 2 é que conhecimento não é poder.
Conhecimento é poder potencial. Porque todos nós podemos saber exatamente o que precisa ser feito e o que temos que fazer para que algo seja feito. Mas a menos que hajamos, nada acontece. Você e eu podemos ter um plano perfeito para levantar 136 quilos até o final do ciclo de treinamento de 3 meses. Ou que vai nos levar 3 meses de banco, tanto faz. Se não o fizermos, não vai acontecer. Portanto, conhecimento por si só não é poder. Você tem que aplicá-lo. E a terceira é a ideia de que, antes de mais nada, você deve estabelecer metas, mas se divorciar do caminho que deve seguir para alcançá-las. Porque você não sabe qual é o melhor caminho. Você tem que começar a se mover em direção a esse objetivo e depois descobri-lo à medida que avança. Portanto, os alpinistas podem nos ensinar muito, porque o alpinista está escalando um lado pela primeira vez. Certamente, o objetivo é o topo, certo? Mas nenhum alpinista vai dizer, eu vou lá, todo o caminho para cima. Esse alpinista vai começar a escalar e encontrar o buraco do nó, que ele ou ela gosta de mover para isso. Às vezes, e isso é complicado, ok? Às vezes, o melhor nó vai ser para baixo. Não é assim? Então, às vezes, você precisa se afastar do seu alvo para se aproximar dele. Para encontrar o buraco do nó correto, certo? Muitas vezes as pessoas se sentem paralisadas e desanimadas, porque o caminho que elas acham que as levaria à meta que anotaram ou que estão tentando alcançar não está funcionando para elas. Às vezes, não é assim. Se você se mantiver firme, você conseguirá. Não dite o caminho, dite o resultado. Muito bem, adorei. Mais uma vez, The Attributes, certifique-se de ter isso. Eu quero te agradecer por aparecer após seu serviço ao país. Você aparece no serviço para compartilhar lições para que a gente possa entender de uma maneira que funcione para a gente, que a gente possa ter ferramentas e insights práticos para levar nossas vidas lá para frente. Então, muito obrigado por usar seus serviços de mais de 20 anos para dizer como é que eu posso servir de uma maneira diferente, como eu posso ser uma pessoa melhor. Então, é muito interessante o aperfeiçoamento que você fez no seu trabalho, a vontade constante de crescer e aprender e compartilhar com a gente. Eu acho que esse livro é precioso para as pessoas. Pergunta final, qual é a sua definição de grandeza? Sim, qual é a minha definição de grandeza? Minha definição de grandeza é a capacidade de reconhecer o poder de 2 palavras, que, na minha opinião, são as mais poderosas da linguagem humana. E essas 2 palavras são eu sou. Porque o que colocamos depois dessas 2 palavras é o que nos define e o caminho para o qual começamos a nos mover consciente e inconscientemente. E acho que temos que ter muito cuidado com o que colocamos depois dessas 2 palavras, porque existe poder. Então, a grandeza é poder entender isso e usar. Você é o cara, obrigado, cara. Obrigado por me receber. Quando você estava triste, quando você estava doente, estamos procurando nossa esposa, nosso marido, buscamos conforto. E é nesses momentos que você deve treinar sua mente para pensar de forma diferente no inferno.